Estamos ao vivo já. Ô, Gerson, acessa aí o Facebook. Olha a live aí no Facebook, vê como é que tá a conexão. Esse povo entrando. Não, pô, vê daí. Vou para uma pessoa. Estamos bem, já tem uma pessoa. A galera aí tá rápido, tem uma galera que tava na pegada hoje. É isso aí. Um monte de gente, ó. Você tem uma pessoa aqui, a Júlia Paixão, não sei se você conhece. Você viu ela lá que ela de conferência. Ela falou, minha amiga. Adolescente, meu. Poxa, olha. Ela é fera. Nós estamos ficando velhos já. Não, bichão. Vamos ver se ela entra aí na live pra gente bater um papo com ela. Já tô ficando com dor nas costas, já. Ó, temos 17 pessoas aí já ao vivo. Vamos ver, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Quem tá aí ao vivo, manda um oi aí no Face para eu dar uma acompanhada aqui nos comentários, aqui na lateral aqui, do programa aqui que nós estamos fazendo, tá? Para a gente ver se tá tudo ok. Vamos entrando aí, gente, já vamos começar a live. Como não estamos pelo Instagram, temos um tempinho a mais, né, Churras? Isso aí. Então vamos que vamos. Vamos ver, o povo vai poder fazer bastante pergunta aí, ver como é que tá. Deixa eu ver. Tá aparecendo no meu aqui. O povo tem gente ao vivo. Ninguém mandou um oi ainda, livre, já. Ó, tô aprendendo a mexer nesse programinha bacana, viu? Você já tinha feito? É bom, mano. Eu fiz uma live com a presidente do Conando e o Marcelo. Foi muito boa. Cara, muito boa. Tô muito acompanhando interessante esse material. O Marcelo tá fazendo umas lives bacanas. Deixa eu ver o pessoal que estão entrando aí. Beleza, ó, tá legal no Face. Achei que você compartilhou. Se tivesse compartilhado, tinha achado. Ô, pessoal, boa noite. Estamos aqui com ele, nada mais, nada menos que Carlos Júnior, mais conhecido como Churras, né? Churras é fera, tem uma história aí na proteção da criança e adolescente, faz parte há muito tempo aí, temos até pessoas aqui da cidade que conhecem ele, e vou deixar ele se apresentar já um pouquinho, para falar um pouquinho do que ele faz, mas eu já divulguei um pouquinho que ele é presidente do Conselho da Criança lá de São Paulo. Imagine, se aqui é difícil desenvolver esse trabalho, pensa em São Paulo. Não tenho nem ideia quantas crianças tem em São Paulo. Não sei se tem esse dado, mas aí depois você passa para a gente, para ter uma ideia. Eu sei que aqui em Lins nós temos mais ou menos de 20 a 21 mil crianças e adolescentes no município. Beleza? Para quem não me conhece, né? Porque tem um pessoal lá do Face, do Churras, eu sou Edson Gabriel Júnior, estou presidente do CMDCA da cidade de Lins aqui, estamos atuando bastante aqui em Lins, acompanhando toda essa questão aí da pandemia aí no mundo, né? Não só aqui no nosso estado, mas no mundo. E vamos bater um papo aqui para ver o que a gente pode estar fomentando e discutindo aqui. Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Churras, é contigo. Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer a todo mundo aí que está online. Primeiramente, agradecer ao Edson pelo convite. A gente se conheceu num evento sobre trabalho, a questão do esporte aqui em São Paulo, né? É bem interessante também o seminário que foi realizado. E me convidou aí para a gente trocar uma ideia, aproveitar esse momento de pandemia que a gente consegue desenvolver e criar novos métodos, né? De conversa, de diálogo, e as redes sociais têm sido um deles muito importante para explicar essas questões, né? Sou Carlos Júnior, todo mundo me chama de Churras, tenho 26 anos, moro aqui no Jardim Ângela, que é a zona sul de São Paulo, aqui uma periferia da cidade de São Paulo. Hoje estou presidente do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente da cidade de São Paulo, né, representando a sociedade civil. Já é meu segundo mandato, fui conselheiro de 2015 a 2017, saí no intermeio e voltei agora e assumi a responsabilidade com meus companheiros de estar nessa presidência, né. Faço parte também do CONDEP, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, né, sou conselheiro lá suplente, e atuo numa organização de direitos humanos aqui na região do Jardim Ângela, que é a Sociedade Santos Mártires, e estamos aí no Fórum Estadual da Criança, na Câmara de Conferências, aí, em várias ações aí na rede, no território. E é isso, agradecer ao Edson pelo convite aí. Vamos aí, vamos trocar uma ideia e fiquem à vontade para perguntar. Beleza.
Ô, Churras, deixa eu só ver aqui, porque eu tô vendo que está aparecendo nos comentários, mas eu não tô vendo os comentários aparecendo aqui pra gente, ó. Deixa eu ver. Eu sei que tem que colocar público, da outra vez eu coloquei, mas o Alzheimer, edit, view on Facebook. Vou mandar aqui, peraí, vou clicar aqui, misericórdia. Ah, não. Peraí, foi lá no Face. Continue pelo Face para o Facebook. Não, não foi isso não. Tenho medo. Eu vou acompanhando aqui, vou dando um oi até eu descobrir aqui, tá? Pessoal, só para dar um oi aqui pro pessoal, estamos com um pessoal bacana, tem uma Rosimeire aqui. Em Lins tem 2 Fundação Casa. Em São Paulo não deve ter nenhuma, né? Tem mas tem quantas? Tem nenhuma. Nenhuma, aqui, né? Nem tem mídia socioeducativa em São Paulo. Né? Estamos aqui com a Rosimeire, que é diretora de uma Fundação Casa aqui em Lins. Temos um abraço para Cora que está mandando um oi aí. Daniel, Daniela, Eduardo, Gustavo. Vai mantendo aí, pessoal, para vocês irem fazendo pergunta, porque o tema aqui vai ser um pouquinho quente. Júlia Paixão, tá aqui, ó. Vocês são fera demais. Júlia. A Júlia, tamo aí, Júlia, Eduardo. Olha, bacana. Tem muita gente me adicionando aí no Facebook, mas clica lá em seguir, tá? Porque tá lotado meu Facebook lá, já tem 5.000 pessoas, e tem a página. Segue lá para a página. Edson Gabriel Júnior no Facebook também. Ô, Churras, vamos lá então, meu amigo. Vamos bater um papo aí. Como que está essa questão aí da criança e adolescente? O que você tem vivenciado? Está participando da discussão aí em São Paulo, referente à pandemia, Covid-19? Como que está sendo? Você que vive aí na comunidade, acompanha bastante as crianças, vem acompanhando o seu trabalho aí, através do Facebook, Instagram, que você posta algumas coisas lá, e eu vou acompanhando. Como que o conselho vem agindo aí, o que vocês estão conseguindo fazer, você também como cidadão, o que está conseguindo fazer? Primeiro que é um dos pontos mais importantes, eu acho que na discussão da pandemia, independente de ser criança, adolescente, idoso, é que o mundo está descobrindo que existem vulnerabilidades. Né? Então, existem pessoas que passam fome, existem pessoas que não têm acesso à internet, existem pessoas que não têm acesso a saneamento básico, e isso não é uma novidade que a pandemia trouxe. Elas existem, elas estão presentes no nosso dia a dia para a gente estar trabalhando nas bases. Então, acho que é um ponto que eu tenho conversado muito para a galera não achar que a pandemia é uma novidade. Não é. É algo que tem sido presente o tempo todo na nossa vida. Ô Edson, rapidinho, tem um pessoal mandando mensagem aqui dizendo que não está aparecendo no Facebook. Não está? A live. Deixa eu ver aqui se é o seu. Eu vou compartilhar direto da sua. Compartilha, porque aqui ó, tem bastante gente entrando aqui. Ó, Jocelane, conselheira de Getulina, Aline, aqui. Clever. Deixa eu só ver aqui no seu. Vou compartilhar aqui no seu Facebook. E aí? Compartilhar. Será? Peraí. Eu preciso achar o conteúdo público disponível. Deve ser porque eu preciso. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que não está público. Deixa eu ver. Se não tiver público, seus amigos não vai ver mesmo, gente. Não vai ver. Peraí. Deixa eu editar a privacidade aqui. Público. E colocou? Ok. Manda a galera olhar agora que vai. Isso que eu tava tentando. Espera aí que agora vai. Bom, galera, aqui tá perguntando. Cadê? Aí. Agora eu acho que vai. Agora vai. Agora apareceu tudo aqui, até os comentários do lado e tal. Vamos lá. Então, a galera tá redescobrindo, parece que tá conhecendo uma novidade. O poder público, para a sociedade geral, que as pessoas passam fome, que elas não têm saneamento básico, que a educação é precária, o acesso à educação, principalmente para os meninos, para as meninas, a gente depois aprofunda, é precário. Eu ouvi gente que nem sabia como é que eram as condições de uma unidade de internação, como a Fundação Casa, como é colocado os meninos lá. Então, as pessoas começaram a descobrir coisas que são comuns no dia a dia de uma sociedade, como a nossa, em especial o estado de São Paulo,
com todas as suas dificuldades de ser o estado mais rico do país, né? Que é o terceiro maior orçamento do país. E alguns pontos importantes para a gente pensar, eu acho que durante a pandemia, em foco para a criança e adolescente, um dado importante, a cidade de São Paulo tem 3.500.000 crianças e adolescentes hoje, só a cidade. Então é maior do que muito estado e muitos países do mundo, né? E a gente tem acompanhado algumas dificuldades e observado, não só no Conselho da Criança, mas também nas articulações da sociedade civil, o próprio poder público tem enxergado algumas necessidades emergenciais. A primeira, a desigualdade social, o quanto ela é latente e o quanto ela atinge a criança e o adolescente diretamente, em especial a fome, que com todas as críticas à merenda da escola, que muitas vezes ainda é comida enlatada, chega muito ruim ainda, muitas vezes a merendeira tem uma ótima capacidade de fazer alimentação, mas a comida que vem é ruim, a escola ainda é um dos poucos pontos que dá alimentação para essa molecada. Não só as escolas, mas os núcleos de contraturno. A gente chama aqui de CCA, mas a gente chama de OSEM, que acolhe essas crianças em outro período. Então, elas servem alimentação. Essas famílias muitas vezes não têm casa. O segundo ponto é a necessidade da gente entender que o acesso à internet, que o acesso às mídias sociais, que o acesso à rede, ele não é para todo mundo. Esse papo de inclusão digital só incluiu algumas pessoas que podem pagar pacotes de internet, porque a galera não tem esse acesso. Ou quando ela tem esse acesso, o bairro que ela mora não tem antenas mínimas para conseguir chegar ao sinal. Nossa. A outra questão que eu acho que é muito complicada é o avanço da violência e de outros métodos de violência já existentes, mas o quanto eles ficam latentes agora e a gente não consegue acessar. Então, vamos pegar os casos de violência sexual, que está no mês, né? Estou com a camiseta aqui da campanha Faça Bonito, pensando aí os 20 anos dessa campanha na luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. E agora, nesse momento, esses espaços socioeducativos, tanto as escolas como os próprios núcleos de convivência, de contraturno, estão sem atendimento, essas demandas acabam não chegando, porque a gente tem visto poucas ações também do poder público, e é uma das pautas que eu, pensando desde sexta-feira agora, a gente precisa investir em campanhas de promoção do Disque 100, por exemplo, né, do próprio Disque 181 de violência contra a mulher, o quanto também é isso necessário para esse acesso. E, para além disso, o trabalho infantil, porque utilizar crianças e adolescentes para pedir dinheiro ainda são formas aí que as famílias encontram para essa sobrevivência. Agora, com essa trava da economia, né, a gente pensa mais São Paulo, dados do próprio secretário de Economia do Estado, ele disse que 74% da economia de São Paulo ainda está funcionando. Então não parou a economia toda. Mas esse pouco que para, são as famílias mais periféricas que estavam utilizando esses 20 e poucos por cento. Então o trabalho informal, que é o camelô, que é a tia que vende churrasco na porta da escola, que movimenta a economia o tempo todo, e também parece que para o Estado são trabalhadores que nunca existiram, mas existem, que são de suas famílias. Igual os meus meninos que estão no farol, que estão no tráfico, né? E, inclusive, a gente precisa dialogar sobre o tráfico num momento como esse, porque é inadmissível que o tráfico muitas vezes dê melhores condições de trabalho aos meninos, com luva, com máscara, com álcool gel, do que o sistema de saúde muitas vezes oferece para os seus trabalhadores. Então, o quanto são questões delicadas que a gente precisa cada vez mais aprofundar num momento como esse, trazer as reflexões nos espaços de debate e deliberação, sejam os fóruns, no nosso caso, sejam os conselhos de direito, que tem um papel fundamental na deliberação de políticas públicas, em especial no município de São Paulo, para pautar o Conselho Estadual, para que ele tome medidas de fato efetivas, e ele precisa acordar. E aí eu conheço vários conselheiros, tenho um grande apreço, mas o Conselho em si precisa acordar, que a gente vai discutir a questão das violações da Fundação Casa, e no momento de pandemia, como estão esses adolescentes, que a gente não tem informação, a gente não sabe se eles estão bem, se eles estão comendo, como é que funciona no sistema prisional, tanto adulto como os adolescentes. Uma pessoa só numa cela, no núcleo ali, pegar essa doença, a dizimação que vai ser, e ainda mais no estado que a gente vive penal, de uma sociedade que inclusive defende que essas pessoas morram. Então é perigoso morrer uma pessoa lá que tem infecção generalizada, e ainda vi gente na televisão que está em cargos de poder de Estado e dizer que foi muito bom que matou essa juventude que está ali no processo de se reabilitar para voltar para a nossa sociedade, que também é um problema.
Então, o quanto a gente precisa, eu acho que aprofundar e aproveitar esse momento para que a gente possa pensar políticas efetivas para a garantia dos direitos fundamentais. Agora, na pandemia, que é lutar contra a fome e contra as desigualdades, mas também no processo de pós-pandemia. A gente vai ter uma sociedade doente, né, com questões que vão desde o toque, né, da limpeza do álcool gel, até a questão do trabalho, da informalidade, e das questões que vão vir das violências, que vão ser reprimidas, e no momento elas vão estourar. O quanto a gente precisa, nesse momento, trazer essas reflexões os espaços de debate, pautar com o poder público essas questões. Aí é para a gente começar a provocar. Quero dar um oi aqui para Fernanda Pereira, que foi membro do Conselho da Criança e Adolescente, e pontuar aqui também o que a Rose falou, né? Aqui no nosso município, nós tivemos acabou aparecendo crianças invisíveis, né? Porque dentro dessa pandemia, qual que é o caminho, né? Normalmente o governo, ele passa a verificar os dados do Bolsa Família, né? Então, ele vai acompanhar essas crianças que estão cadastradas no Bolsa Família, que são aquelas que normalmente têm vulnerabilidade, mas nós acabamos encontrando aqui um grupo maior de crianças que não estavam nesse cadastro aí. Então, essas crianças invisíveis acabaram aparecendo, surgindo aí desse momento. Aquelas que estão cadastradas no Bolsa Família, e nós também acompanhamos, tem aquelas que estão nas organizações sociais, né? Que estão cadastradas nas organizações sociais, não estão no Bolsa Família, mas a gente consegue acompanhar porque tem o cadastro junto às organizações sociais, a organização acompanha e dá esse feedback para a gente aí. E aí? Aí eu acho que tem, nossa, milhares de crianças invisíveis. Tem tudo. Tem milhares de famílias invisíveis, de crianças e adolescentes que, inclusive, não estão no espaço escolar, por exemplo. Né? Que seria, eu enxergo que hoje, com essa composição de saúde que a gente tem, né? Saúde básica, que aqui em São Paulo, pelo menos, eu enxergo as UBS e as escolas como pontos que são desde a periferia, e mais os núcleos da assistência, mas em especial as escolas e a UBS, que tem um monte de criança que não está na escola, que não está em nenhum equipamento público. Aqui na Organização do Trabalho de Direitos Humanos, a gente tem feito cadastramento de famílias para doação de cesta básica, de outros insumos, e a gente tem visto a quantidade de famílias que não estão inseridas em nenhum programa social, em nenhum benefício social. Tem pessoas com deficiência, crianças e adolescentes também com deficiência que não tem LOAS, que não tem nenhum BPC. Então, quanto a gente tem enxergado, e aí não é as pessoas olham para São Paulo, aí nas andanças que a gente faz por todo o país, nas atividades, o pessoal acha que São Paulo é perfeito, tem dinheiro, mas a gente tem recursos, mas aqui não avança igual a maioria dos estados e municípios do país, pela ausência mesmo de entendimento que o poder público precisa executar uma política pública efetiva e acessível a todos, né? Então a gente tem dificuldade com o atendimento da rede, porque é pequena, não é que a rede não funciona, porque a rede é pequena para a demanda. A gente tem da invisibilidade da família. Então a gente atende um adolescente de uma casa que tem outras 5 crianças. E aí, essas 5 crianças, elas estão na educação. Como elas não estão na assistência, elas não são. A gente não enxerga elas. Aí cada criança em cada lugarzinho ela é um ser. Então na educação ela é uma pessoa, na assistência ela é outra pessoa, na saúde ela é outra pessoa. A gente não consegue entender que ele é um sujeito de direitos, como o ECA coloca, né? Bem no início da construção do ECA, coloca que ele é um ser de direitos, ele é um ser peculiar em desenvolvimento. Então ele é um ser de todas as políticas. Multipolítico, ele está em todas. Enquanto a gente consegue. Agora, então a gente está vendo em situação de rua, a gente está enxergando os meninos que cumprem medidas em meio aberto, que moram em situação de rua. A gente está vendo os meninos que estão nas unidades de internação. A gente está vendo os meninos que são indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? A gente está vendo os meninos que têm situações de transtornos mentais, que precisam de um acompanhamento especial. Então a gente parece estar descobrindo tudo isso agora. Agora parece que... É novidade, é novidade, né? Parece que é novidade, exatamente. Eu sempre tenho falado isso, parece que a pobreza é novidade. Pobre nunca existiu. A gente que inventou esse termo e agora todo mundo parece que apareceu agora, mas não é, pelo contrário. A gente tem uma sociedade que está há muito tempo adormecida esse tipo de informação, né? Esse tipo de questão. Tem muita gente que morre de fome todo dia, né? O Estado é genocida, a gente tem um monte de moleque que morre todo dia pela ausência de saúde, de cultura, de educação e pelo próprio Estado. Então, quanto a gente precisa cada vez mais, acho que é refletir, aprofundar, e num momento como esse cabe nós a reflexão, mas também cabe a ação. Porque revolucionar de Facebook
de Twitter, de Instagram, tá Tem de cheio. monte, tá cheio Né? de quilo. Agora, gente que nem a gente, que pega a mão na massa, que vai pra rua, que vai fazer ação, que vai ocupar os conselhos, né? Que vai ocupar os espaços como as redes, os fóruns que dialogam, tá pouco ainda. Né? Ô, Então, Churras, uma coisa importante nós pontuarmos aqui, que muita gente não sabe, o conselho nós não somos remunerados. Isso é super importante. O pessoal acha que a as gente pessoas rico, né? acham que a gente está nadando no dinheiro aí, estamos recebendo nada, é totalmente gratuito. É uma ação realmente que parte de cada um de nós aí, uma escolha nossa realmente em defender a criança e adolescente. Quero aqui apontar a presença do secretário municipal de esportes aqui, Luiz Henrique Ramos, legal, na live aqui, acompanhando, show de bola. E fazer uma leitura aqui, ó. A Fernanda, que participou do Conselho da Criança, ela pontua. Uma situação pontuada pela secretária de Educação foi a falta da atualização dos dados das famílias que mudam de endereço e não informam as escolas, os projetos sociais. Cerca de 100 famílias cujos filhos estão inseridos na rede municipal ficaram sem acessos por falta de atualização de endereço. Então, é uma coisa também para se pensar como alcançar, como conscientizar cada um a importância dessas informações, né? Tem mais uma fala aqui. Questão do... Pode mandar. Deixa eu fazer a leitura, daí a gente vai arrebentando com tudo. Epidemiologicamente falando, tem as famílias flutuantes, como sabia, na época de roça, tem muitas pessoas de outros lugares para trabalhar, acabou a colheita, vão embora, mas não tem como ter um acompanhamento com todo, vacinação, Viva Leite, entre outros. Aqui tem a Tuquinha. Uma coisa é importante ressaltar, no pós-pandemia, quero chegar nisso, cara, estou muito preocupado com isso. Como fica as crianças que muitas vezes eles assumem a responsabilidade da vida adulta cotidianamente, nesse momento demonstram um amadurecimento para lidar com essa dificuldade de proporções enormes, sem precedentes, mas o preço é um endurecimento, o olhar que vem depois. Eles vão demorar para tomar a posição da infância, mesmo aquela cheia de responsabilidades, que não deveria caber a eles. Quanto tudo passar, qual será a diferença entre? Também falar aqui boa noite para Juliana Caldeira, conselheira tutelar aqui do município de Lins. Legal. Então, é que você pontua. Tem a questão de cadastro, avaliando assim, hoje eu acho que o governo, no geral, no municipal, estadual e federal, ele acabou tendo que criar meios para gerar um cadastro de pessoas que não existiam, que não apareciam em nada, né? E eu acho que agora a crescente é essa, gerar um cadastro, eu falo até para os municípios, eles precisam criar um cadastro unificado. Não sei como funciona em São Paulo, mas acredito que não tem também esse cadastro unificado, onde nós possamos encontrar todas as crianças do município, né? Que estão cadastradas na saúde, na educação, no esporte, em todos os lugares onde encontra. Cadastrou lá na organização social, opa, tem que linkar, tem que ter uma rede de acesso aí para sabermos quem é quem, onde está, como está. E numa situação dessa, que nem, obviamente, nós vamos pegar os municípios menores para São Paulo, não sei como ia subdividir isso, obviamente, mas criar forças-tarefas mesmo, até com voluntários mesmo, para passar e até essas casas, até essas famílias, né, para encontrar essas famílias dentro da cidade mesmo. Né? E depois a gente discute um pouquinho pós-pandemia. Beleza. Não, eu acho que a cidade de São Paulo aqui, do nosso tamanho, a gente se organiza pelas subprefeituras, né? Então a gente tem uma divisão dentro da cidade de São Paulo, elas existem 32 cidades, né? Vamos dizer assim, menores. Então uma das tarefas seriam a gente conseguir mobilizar de uma forma mais assertiva, né? Com a questão do CAD único. Eu defendo uma tese há algum tempo, agora me fortaleço que todo cidadão brasileiro precisa ter CAD único. Todo cidadão brasileiro precisa ter CAD único. Ele tem que ser CPF de eleitor, precisa ter o CAD único. Uma ferramenta importante para que a gente possa saber a realidade dessas famílias, no âmbito da necessidade, principalmente depende de ser rico, se é pobre. E a outra tese que eu estou aprendendo cada vez mais, e aí eu queria parafrasear o eterno senador Eduardo Suplicy, que é a questão da renda básica da cidadania. Eu acho que a gente está passando por um momento, e a gente tem colocado essa questão do investimento público no desespero dessa renda
esse auxílio emergencial, mas o quanto a gente transformaria a sociedade, e aí já vai estar na minha proposta pós-pandemia, em manter, para alguns casos, aí saiu uma matéria, se não me engano, no Globo, que eu vi, e no Estadão, dizendo das 42 milhões de famílias, e também falei no Fantástico ontem, que eram inexistentes para o Estado. Então, quanto essa renda de R$600 pode se manter de um período estudado de tempo que pode fortalecer essas famílias? São estudos que o Estado, inclusive na sua responsabilidade, precisa fazer, né? Então, uma das ações que eu acho que é de extrema importância é, primeiro, que a gente unifique. Eu acho que a gente tem condições hoje para fazer esse acesso do CAD único. Ele é muito centralizado, né, pelos técnicos nos CRAs e tudo mais. Acho que no momento que a gente está, deveria se descentralizar esse acesso a esse cadastro, e aí o poder público, independente do município e do tamanho dele, tem sim condições de disponibilizar técnicos ou uma estrutura de informação para que as pessoas possam se cadastrar ou ter acesso ao cadastro do CAD único ou de um auxílio, que quer que seja, né? Estruturar isso. A cidade de São Paulo tem as divisões por as 72 subs, então as subs sabem onde é seu território, onde é aquele miolo, aquele bairro que tem aquele pedacinho que é mais vulnerável, que carece de mandar um carro, para um carro lá na porta com uma antena de internet e cadastra as pessoas. Né? Então o poder público precisa tomar essas medidas mais próximas da população. Porque de um lado fica ele tomando medidas macros, que são de extrema importância, né? Mas ao mesmo tempo deixa na mão das organizações sociais, dos coletivos de cultura, dos coletivos do território, das igrejas, que fazem um papel fundamental, que é importante falar, junto com as organizações sociais, de doações, de captação de recursos, e apontar desafios da política pública, a responsabilidade de cuidar de um território. Mas a gente não tem recurso, a gente não tem uma estrutura mínima, né? As pessoas põem seus carros na rua, põem seus portões de casa abertos, abrem suas casas para receber, mas isso é o papel do poder público. Não é à toa que a gente faz esse trabalho, né? Hoje as organizações existem para apontar e trabalhar hoje a deficiência do poder público. A cidade de São Paulo hoje, se não tivesse convênio com as organizações, a gente não tinha 90% da rede de assistência social e não teria mais 80% da rede de educação da primeira infância funcionando na cidade, não fossem os convênios públicos. Então, esse povo organizado por meio das OSCs que tem mobilidade da política pública. Então, acho que é uma das formas. Acho que só de se entender que manter um cadastramento precisa ser algo unificado, porque é isso que eu falei no começo. A saúde tem um modelo, a educação tem outro modelo, e a gente precisava ter um modelo único, né, de informações únicas, que tem como fazer isso. A gente está sendo rastreado pelo celular, para saber a questão do número de pessoas na rua, da adesão. Não dá para fazer um cadastro único de todas as secretarias? Lógico que dá. Falta vontade de fazer isso. Porque dá. Tem as ferramentas, tem como fazer tudo isso. Não é prioridade para eles, né? Muitas vezes, eu acredito que não é prioridade apontar a realidade. Eu acho que eles escondem realmente a realidade para que as pessoas fiquem com os olhos vendados diante de algumas situações aí. Só deixa eu dar uma boa noite aqui para o André Henrique dos Santos, que é presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas aqui do município de Lins. Bom estar acompanhando aí, André, Cristiane Amorim, boa noite. O pastor Edmilson Passa aqui também apontando, ó, ele é da clínica terapêutica que cuida de dependentes químicos e hoje também de moradores de rua. Eles estão acolhendo os moradores de rua diante dessa pandemia aí. Edson, sabemos que a violência contra crianças tem levado as crianças para ruas, consequentemente levam às drogas. E o tráfico, como o conselho vê esse número que cresce cada vez mais, gerando jovens limitados com poucas perspectivas profissional e de vida. Eu avalio que é o tráfico tratando melhor a criança e o adolescente que o próprio poder público, que nós não temos políticas públicas nas regiões devidas, de forma eficaz, que venham realmente fazer a diferença para a vida daquela criança e adolescente. Porque nós bem sabemos, né, Churras, que muito adolescente, muita criança, ele é o arrimo da família. Hoje, eu até fico até assim, porque, né, agora nesse cadastro aí que fizeram aí para receber o auxílio, colocaram lá a mulher, arrimo de família e tal, mas hoje nós temos crianças arrimo de família aí. Como é que fica? Adolescentes arrimo de família, né? Eu falo porque eu tive também esse momento da minha vida que eu que mantinha minha casa, mantinha minha mãe, mantinha minha família, que foi um momento que a minha família passou. E eu que estava lá mantendo aquilo.
E eu acredito que teve até uma questão que foi apontada referente à desobrigatoriedade da contratação do menor aprendiz, do jovem aprendiz, nesse momento de pandemia. Eu acho que não ficou obrigatório para as empresas. Você ouviu falar alguma coisa sobre isso ou não? Não, eu não observei agora nesse momento em relação à questão dos adolescentes de aprendizagem, como é que ficaria, né? Eu conheço vários que são em algumas organizações que têm parcerias, que as empresas, lógico, afastaram os meninos e meninas para ficar em casa e ainda têm mantido, né, seus rendimentos, ainda bem, né? Porque são empresas também que têm capital financeiro para sobreviver a qualquer crise, não é uma empresa menor que não tem condições ou depende de uma movimentação específica da economia para poder manter os meninos, mas a maioria sim. E várias questões, a gente viu o cadastro que não contemplava meninas grávidas, só para maior de 18 anos, mas a gente tem um monte de adolescente que tem 16 anos, é mãe solteira, tá lá sozinha, a mãe tá lá solo, que cuida dessa criança e não estava previsto no cadastro para poder ter rendimentos. Que entrou depois, né? Depois acabou que acabou sendo inserido. A Rosemary, ela fala isso mesmo, Edson não querem ver. Boa noite, Ricardo, Rosângela, Rosemary Moya, que tem um salão de festas infantil aqui em Lins também, que trabalha diretamente com crianças, é extremamente importante, está sabendo a garantia dos direitos de cada criança. Ô, Churras, nesse momento, nós, como conselho, de que forma que nós devemos agir diante dessa pandemia? Devemos dar o suporte, é nosso papel, dar o suporte para o governo, acompanhar o governo, as medidas que estão sendo aplicadas. Eles têm que passar as informações para a gente, ou não têm que passar, ou fica aleatório? Certo. Só queria só rapidamente fazer um ponto no que você falou da questão do tráfico, da pergunta do Edmilson, que eu acho muito importante. Você falou um negócio que é importante. O tráfico existe porque as políticas públicas não são eficazes. E aí você vai dialogar, vai apresentar para o moleque um Bolsa Família de R$80, que ele, enquanto ele ganha no tráfico, aí você fala, não, a gente vai colocar ele no PTR e ele vai sair do tráfico. Não vai, galera, não vai. Porque o tráfico dá condições socioeconômicas, dá um bom emprego, tem plano de carreira, né? Dá outras condições de vida. E também é uma forma de sustento desses meninos. Tem um livro que eu indico que é do SEBRAP, que é uma pesquisa que eles fizeram aqui em São Paulo, mas fala sobre o tráfico, uma das piores formas a pior forma de trabalho infantil. É muito legal que ele traz essa abordagem bem da lógica do tráfico. Primeiro, que o tráfico é um trabalho infantil, isso é de extrema importância. E o segundo ponto, que é o tráfico dá melhores condições do que até o próprio sistema de emprego do nosso país, né? Então a gente precisa refletir como a gente pode dialogar e trazer isso para as nossas linhas e linhas. Além de saber quem financia o tráfico, que é outra discussão e precisa aprofundar, né? Quer dizer que o moleque que está na biqueira, na lojinha, chama de lojinha, ele é o traficante. Ele não é traficante. O traficante é o cara que traz 50 quilos de cocaína no avião, que todo mundo sabe a rota, que todo mundo sabe de onde vem, mas ninguém pode derrubar aquele avião. Esse é o traficante. O moleque ali é um funcionário de um sistema perverso. Aquela menina é um funcionário de um sistema perverso. Aquele homem, aquela mulher é funcionário, não é? Não eles estão os traficantes. Acho que é importante a gente refletir nisso também. Em relação à questão do você coloca do papel dos conselhos de direito no enfrentamento dessa pandemia, eu acho que, primeiro, o conselho de direito ele tem a característica de ser o órgão controlador, deliberador e fiscalizador da política pública. Então a gente está passando, e aí eu enxergo já trazendo uma crítica, a questão da educação. A gente está vendo que a educação está sendo passada no canal de televisão, meia hora por turno, porque eu fiz o exercício de ver hoje, né, para depois eu não sair falando mal sem conhecer, meia hora, que tá lá ensinando uma matéria que muitas vezes não está adequada àquela necessidade daquela criança, não está adequada muitas vezes nem à faixa etária, nem à dinâmica que aquele adolescente está aprendendo na escola. Porque, infelizmente, as escolas do estado de São Paulo não seguem um padrão de calendário, né? Cada uma vai de acordo com a sua dinâmica. Então, tem escola que está com conteúdo X acompanhando e tem uma escola que está tá em outro conteúdo, outra dinâmica. A gente tem um padrão
na educação para que possa a gente passar no canal de televisão a matéria, tipo aquele que tinha na emissão da XPTO, o telecurso, né? Todo mundo vê a mesma coisa. É impossível na educação, principalmente de meninos. E além de dizer que o moleque fica, que é muito chato, eu fiquei muito feliz que é só meia hora de aula, achei ótimo, né? Você fazer meia hora, porque ficar 5 anos numa educação que a gente tem hoje sem estrutura é muito ruim, concordo. Mas assim, o papel dos conselhos no momento desse é apontar essa deficiência para o poder público, né? Que estão sendo feitas de políticas públicas hoje para o atendimento e cuidado. A gente aqui em São Paulo está enfrentando um grande debate que é em relação ao atendimento de meninos e meninas em situação de rua e na rua. Já é um debate sério em São Paulo que a gente não avançou, né? Os conselhos não avançaram, a política pública não avançou. E agora, no momento de pandemia, como a gente adequa esses meninos? Porque a gente tinha duas soluções, que é o acolhimento, mas o acolhimento é judicializado. Uma vez que aquele moleque está no acolhimento, ele está judicializado, então não tem como ele entrar, igual eles falam no relatório que a gente tem aqui em São Paulo, depois eu posso compartilhar com você, que eles falam que é um espaço que eu posso tomar banho, comer, fazer um desenho e sair fora. E voltar para a rua. Então a gente precisa ofertar. E o papel do Conselho de Direito é também fazer essa escuta qualificada, que está além da conferência da criança. Né? Que São Paulo ainda, os nossos amigos que estão de outros lugares, São Paulo ainda faz conferências lúdicas. Né? A gente tem um encontro lúdico, que são espaços exclusivos para os meninos e meninas, mas outros estados nem fazem isso. Então, o papel do conselho também é essa escuta qualificada. E não é só a rede, não é só escutar os conselheiros tutelares, a gente precisa escutar também os meninos e meninas. E o Conselho de Direito tem esse papel fundamental. A gente tem a resolução do CONANDA, que é uma briga que a Júlia, que vários outros adolescentes aí tivemos há uns anos atrás, de garantir que o próprio Conselho Nacional reconheça a participação de crianças e adolescentes. Ele aprovou uma resolução e a gente está num débito dos municípios e dos estados colocar em prática os conselhos de participação de adolescentes, de crianças dentro dos espaços, como são os CMDCAs. Né, para poder dialogar junto e pensar essa política pública de fato efetiva para a criança e adolescente. Então, o papel do conselho é esse, é dialogar com os conselhos tutelares. É super importante frisar, no momento de pandemia, CMDCA não fiscaliza o conselho tutelar. CMDCA não fiscaliza se o conselheiro está indo trabalhar das 8 às 5. Isso não é papel de CMDCA. CMDCA pode dialogar com o conselho. Conselho, qual a dificuldade que vocês estão enfrentando aí? A gente está vendo aqui a questão da divulgação dos canais de denúncia. Vamos, o CMDCA vai pautar o poder público diretamente por meio dos representantes de secretarias, vamos divulgar melhor, fazer campanha na televisão, botar lá no meio do jornal, botar nas mídias públicas lá, disque denúncia. Esse é o papel. E os conselhos de direito também têm um papel fundamental com a resolução aprovada pelo CONANDA e a recomendação, que é pensar, a partir da sua realidade, a disponibilização ou não de recursos do fundo municipal para o atendimento aí em questões relacionadas à pandemia. Em especial, lógico, como a resolução coloca, mas aí depende de cada legislação municipal, seguindo diretamente esse recurso aportado à criança e adolescente, né, diretamente no enfrentamento à pandemia. E aí pensar os acolhimentos, eles têm acolhimento de crianças e adolescentes, né, por ser uma cidade grande, né? Sim, aportar recursos nos acolhimentos, recursos na política de atendimento à criança e adolescente em situação de rua, aportar recursos nos hospitais que atendem criança e adolescente, porque a gente tem visto que a mutação do vírus aqui no Brasil tem colocado crianças e adolescentes também com o Covid-19, né? Como, já teve até óbito. Ô Churras, deixa eu só te interromper. Como que vocês estão fazendo justamente essa questão dos hospitais? Vocês deixam que nem uma Santa Casa. Você consegue fazer destinação para ela, exclusivo para fortalecer o atendimento da criança e adolescente, sabendo que ela é uma organização social, uma associação? Então, tem que observar, aí primeiro, se for uma organização que já tem convênio com o poder público, é muito tranquilo. Por quê? Porque você só vai aportar recursos, né? Vai fazer uma transferência e depois você pede uma prestação de conta. É importante observar o decreto do município que fala sobre a pandemia. Então, decreto federal, decreto estadual. O estadual é interessante para também fazer uma leitura e ver como o município coloca isso. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, qual é a estratégia que a gente quer ter? Aportar recursos nas organizações que, inclusive, já tem convênio com o próprio fundo e que já tem algum atendimento específico com criança e adolescente que pode somar na ação da pandemia. Uma ação que São Paulo fez importante foi que, e aí eu acho que foi um avanço da sociedade civil pautando o poder público com documento, carta, que foi colocar para que o município pudesse compartilhar
o recurso lá que ele repassa para os convênios públicos, em vez de a verba de alimentação e de... Deixa eu ver aqui no caderno. Alimentação e material pedagógico, ao invés deles serem glosados, como a gente diz, né, cortados, as organizações que têm esse convênio podem direcionar esse recurso para a compra de cesta básica e insumos para as famílias que elas já acompanham. Então, isso é uma forma também de mencionar. E pelo meio do fundo, o que eu acho de como estratégia primeiro, o Conselho fazer uma deliberação, e aí é a minha posição, né, que tem que ser por meio de resolução para destinar recursos, seguindo os parâmetros, né, porque agora não precisa, mudou o sistema, não precisa fazer licitações, assim, de grande porte, não dá para fazer edital para conveniar, impossível fazer isso. Então a gente pode, por meio de resolução, aportar e dizer para onde a gente quer que esse dinheiro seja investido. E aí a relação com a secretaria, que o Conselho, que é a gestora do fundo, está ligado aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, pedir para que ela faça essa gestão do recurso, por ela ser a responsável técnica do fundo, que ela faça esse direcionamento conforme a deliberação do Conselho. Isso é uma estratégia para que a gente possa colocar o dinheiro do FUNCAD, aqui a gente chama de FUNCAD, dos fundos municipais, na rua para atender a demanda de criança e adolescente. Lógico, é importante frisar o recurso disponível do fundo, né? Quando você olha para o Fundo Municipal de São Paulo, por exemplo, você dá uma olhada e você vê que tem 230 e poucos milhões de reais no FUNCAD. Olha aí, pessoal, fala aí de novo esse valor. 236 milhões de reais no FUNCAD. É muito dinheiro. Mas Rose, eu só queria os 6 milhões. Eu só queria 6 milhões. Então, é muita grana. E olha que a gente não tem investimento grande ainda em campanhas, né? A gente quer começar a ter agora mais. Mas desses 200 e poucos milhões, hoje o CMDSA de São Paulo tem uma média de 21 milhões disponíveis. É dinheiro livre, o resto já está tudo aportado nos mais de 120 e poucos projetos que a gente tem hoje na rua com atendimento à criança e adolescente. Então, como a gente pode, inclusive, com as organizações que têm convênio com o fundo, usar essa verba de alimentação para poder ser mais um aporte de cestas básicas, de kit de higiene e limpeza para as comunidades que esses projetos aí estão inseridos. Show de bola. Show de bola. A Rose, aqui voltando à questão do tráfico, ela tinha falado que o tráfico tira o adolescente do Zé Ninguém, passa ele a serviço, né? Passa a ser considerado na quebrada. É isso mesmo. E aqui, só pontuando essa informação que a Thaís está apontando aqui, ó, as contratações de aprendiz e estagiário foi suspensa durante a pandemia. Os que já estavam contratados estão afastados das empresas, mas continuam recebendo auxílio. Eu acompanhei uma organização social aqui, que algumas empresas menores, obviamente, mandaram embora mesmo alguns. Né? Eu vi que dispensaram alguns, aqueles que haviam acabado de entrar na empresa, eles já cortaram. Né? Foi algo bem complexo. Pessoal, pode mandar pergunta aí, quem quiser. Vamos explorando bastante o Churras diante dessa situação aqui, diante desse bate-papo aqui. O Churras sabe muita coisa aí, vem acompanhando as lives dele, que ele vem participando aí. Tem um bate-papo show de bola. Ô, Churras, justamente essa questão, né? Nós aqui estamos fazendo uma parceria juntamente com a prefeitura, nós tivemos sentados com o prefeito recentemente, para nós disponibilizarmos também recurso para a alimentação das crianças inseridas nas organizações sociais. Né? Então, aí nós estamos criando uma estrutura, que nós vamos fazer um repasse para ter essas crianças que estão inseridas nas organizações sociais, receber esse recurso. Eu ainda fico bastante preocupado, porque eu vejo uma situação. Os que vão sofrer mais, Churras, é quem está no meio da história. Não é para quem está lá embaixo. Quem está no Bolsa Família vai receber o subsídio do governo, a cesta básica, que nem aqui no município, né? Eles vão receber a cesta básica, vão receber o auxílio alimentação, e justamente aqueles trabalhadores autônomos, né? Ele era um trabalhador. Ele estava lá na luta todo dia. Ele não está podendo. Os ambulantes aí em São Paulo, como que fica? Né? Como que fica a família dele
nesse momento? A criança, ela passa a não ter mais alimentação, porque o dinheiro que o pai levava, às vezes o ambulante ganha bastante dinheiro mesmo, aí vendendo e tal, na correria tudo. Mas, nesse momento que corta, encerra tudo isso aí, ele não está tendo para quem vender, ele não está podendo sair para a rua para vender, não está produzindo recurso, e ele estava ali no meio. Ele era uma pessoa que não estava inserida no sistema, porque ele estava resolvendo a vida dele. Né? Então, eu avalio que nós também temos que ter um olhar atento aí para as famílias. Vou falar uma coisa, às vezes o cara, ele tinha uma vida social tranquila, ele sobrevivia, ele se alimentava bem, ele conseguia manter a família, e de repente virou tudo de ponta cabeça, esse cara não vai ter mais nem dinheiro para pagar a alimentação da família dele. Sim. Né? Não sei se você também compactua dessa visão aí, dessa avaliação. Sim, inclusive a gente precisa observar, tem vários critérios que foram colocados, inclusive no próprio auxílio emergencial, que a gente sabe que 600 não dá para nada, que também a gente precisa entender que assim, né, a gente precisa avaliar a condição que a gente tem financeira do país, então a gente sim vive uma crise socioeconômica, mas a gente também não está no desastre econômico não, porque enquanto vamos colocar para o nosso próprio estado de São Paulo, a gente cresceu mais do que o PIB federal, né? O estado cresce mais que o PIB, então a gente está numa crise financeira de grandes proporções ao ponto de não deixar que a gente não possa aportar recurso e investir numa sociedade. Para além disso, os novos meios de trabalho e de vida que parece que a gente está avançando no tempo, mas a gente não está conseguindo avançar nas questões. Está vindo tudo tecnológico, mas, por exemplo, os meios hoje de forma de renda, então a questão dos ambulantes, né? O cara que tem um churrasquinho lá na pracinha, que tem até a documentação da prefeitura lá, tem tudo bonitinho, ele tinha uma vida muito boa, tá lá com condição de alimentação, de pagar seu aluguel, ter um carrinho, ter o seu carrinho, poder visitar a família a cada 2 anos lá no Nordeste, no interior, onde é que seja. Hoje o cara não tem para onde correr, né? E também, por exemplo, teve pessoas que um dos critérios que eu fiquei observando para receber o auxílio foi a sua declaração de imposto de renda de 2018. Mas teve gente que em 2018 tinha emprego remunerado. Em 2019 não tinha. Já não tinha mais. Sem lógica. Isso foi sem lógica. Tem pessoas que estão sem emprego. E só que elas perderam emprego há dias. Elas não vão poder ter acesso ao auxílio emergencial por causa da crise. Independente da forma. Ah, mas o cara tinha um contrato, não interessa. Você não vai receber mais. Então, são questões, e aí quando a gente fala de trabalho e renda, que eu acho que precisa muito uma sociedade reentender esse modelo de trabalho que a gente está disponível para a nossa galera. A gente precisa entender, a gente criou tanta tecnologia, a gente toma uma legião de soldados, de trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos, que estão à margem agora de políticas públicas, que são importantes. A gente não dá para falar que o aplicativo é ruim. Ajudou muito, democratizou o transporte individual, né? O transporte de carro individual, a questão de entregas, né? Ampliou pra caramba. Mas agora, numa situação como essa galera fica sem alimentação, sem dinheiro para pagar o aluguel. Consequentemente, é seu filho e sua filha que paga esse pato. É o seu idoso que está naquela casa, naquela condição, que depende daquela renda que paga. E aí o Estado não criou mecanismos, e fala de economia criativa, mas ele não desenvolveu ainda uma economia sustentável, de fato, que possa, em momentos de crise, que essa não é a primeira. E aí eu também, né, sempre brinco ultimamente nas últimas lives que eu falei, eu imaginei viver de tudo, mais um impeachment, um tsunami, uma ditadura, agora uma pandemia. Uma pandemia. Nossa geração passou por tudo já, né? Sobrevivemos o ano 2000, sobrevivemos impeachment, vimos tsunami, vimos de tudo. Mas uma pandemia. Uma pandemia, eu nunca imaginei assim, em todos esses anos, passado, futuro, nunca imaginei. Imaginei passar por tudo, até em guerra, imaginei a gente passar uma guerra. Mas uma pandemia desse tipo que nos faz repensar os meios de produção, de repensar a proposta, que não é novidade, porque para muita gente mas para a gente está na ponta, a distribuição de renda,
já defendi isso há muito tempo, a gente está defendendo esses pontos há muito tempo numa sociedade. O quanto elas são importantes cada vez mais. O Estado precisa pensar isso. Esse ponto que a gente estava colocando do pós-pandemia, mas a gente vai ter uma pós-sociedade, né? Tipo filme assim, americano que a bomba, começa tudo de novo. Vai ser a mesma coisa, a gente vai precisar redescobrir os mecanismos. A gente está redescobrindo um ponto importante, a solidariedade. Então, quando eu pego a minha própria organização mesmo, com as doações, a gente tem doações de empresas e tem pessoas que depositam R$10 na conta da entidade para ajudar. Então, cada um está dando da sua melhor forma o quanto que ela pode contribuir. Mas, ao mesmo tempo, o Estado precisa estar pronto para receber essa sociedade pós. Quer pensar uma economia criativa. Essa questão que você acabou de colocar também, a questão das campanhas de doação para a renúncia fiscal, porque parece que o povo... A renúncia fiscal é uma coisa importante, que o pessoal deixa passar batido, que as empresas de pequeno, médio porte muitas vezes não conhecem o quanto que é importante destinar recursos para os fundos, em especial da criança e adolescente, que é a nossa pauta, mas tem outros fundos também que podem ser destinados ao imposto de renda, e o quanto a empresa lucra no fiscal. Né? E agora, até fazendo merchan, a gente está com... Todo mundo prorrogou, né? A Receita Federal prorrogou as declarações até o mês de final de junho. Então, quantos conselhos de direito e o poder público podem pedir para essas empresas, ao invés de tirar capital direto do bolso, agora correr as pessoas físicas aí, doarem para os fundos, que essa grana vai virar investimento na pós-pandemia, por exemplo. E até uma estratégia. Isso, essa é a minha discussão. Nós estamos começando as campanhas agora, principalmente no imposto de renda, vou fazer uma de doação também para as pessoas que quiserem doar para o fundo também, não ficar só focado na campanha, porque assim, eu vou falar para você, Lins é uma cidade pequena, né? Nós temos capacidade de arrecadação de imposto de renda de R$1,5 milhão de reais. A Fundação Abrinq fez um levantamento lá e apontou R$1,5 milhão. Né? Sabe quanto eu arrecadei aqui no município? R$90 mil. R$90 mil. É pouco para que as pessoas possam estar destinando. Obviamente, nós batemos um recorde de arrecadação. Quando eu comecei a gestão aqui, Churras, nós arrecadávamos R$3 mil por ano. R$3 mil por ano. Esse ano nós conseguimos chegar a R$1 milhão. É o que eu falo, arrecadamos nosso primeiro milhão, né? Mas depois que começa, não para. Tomara. Estou preocupado, viu? Estou preocupado. Mas, assim, veio muito recurso de fora, eu consegui buscar recurso de fora, das empresas parceiras, que nós conseguimos fazer uma parceria aí, Instituto CPFL, Fundação Itaú, que fez aporte para a gente aí também, Instituto... Transbrasiliana, né? Que é aqui da rodovia, Triunfo Transbrasiliana, que cuida dos pedágios aqui da nossa região, também fez aporte. O Judiciário, esse ano, pela primeira vez, conseguimos que o Judiciário destinasse o recurso das multas para o Conselho, né? Então, foi onde deu uma inflada, que nós conseguimos realmente. Nós fomos direto ao que realmente a população aqui em Lins, São Paulo, com certeza, está sanado esse problema, que é a questão de vaga em creche. Vaga em creche aí... Aqui é alvo de inquérito civil até hoje. Olha aí. E aí nós conseguimos, com algumas organizações sociais que são cadastradas a fundo, repassar recursos justamente porque nós sabemos que o município não consegue suprir toda essa demanda. E está construindo. O município também está construindo creche, mas a demanda é crescente demais, né? Vou ter que controlar. Por favor, controla um pouco aí, pô. E assim, nós conseguimos, através desse recurso de fundo, mandar recurso de uma organização social para ampliar o prédio da construção e aumentar o número de vagas. Então, assim, é extremamente importante a destinação desse imposto, né, do fundo, para que nós possamos realizar as campanhas de abuso, disque denúncia, coloca aqui até o telefone do Conselho Tutelar, né, que é 35235929, para quem tiver, nesse momento, nós vamos falar da violência agora, né, a violência que vem acontecendo contra a criança e o adolescente. Então, é extremamente essa parceria para que um possa estar fortalecendo o outro. E nada melhor, né? O recurso, ele fica no município, ele não vai lá para o governo federal, que a gente
Não sabe, você sabe para onde vai o recurso de imposto? Eu não sei. Eu não sei nem para onde vai o governo federal. Do Nem... jeito que está indo. Eu não estou sabendo nem para onde eles vão. Não sabe de nada. Né? E diante dessa situação, vamos investir, vamos destinar recurso aí para o fundo. Estamos aqui com a Sábata, também, que é conselheira tutelar, Silmar Santos Malim, que é aqui da emissora de rádio Alvorada, que abre espaço para a gente estar falando tudo sobre a política pública da criança. Ele é um cara parceiraço. Tive essa semana lá fazendo uma entrevista com ele justamente sobre a campanha Leão Amigo, né? E agora nós temos diversas campanhas. Muita gente olha para o recurso do conselho, né, Churras, e fala, nossa, olha o dinheiro, vamos pegar esse dinheiro, como que faz? E não é assim, muita gente... Não é bagunçado. Eu falo uma coisa bem assim, muita gente acha que esse recurso, quem cuida dele, quem destina ele, quem direciona ele, é a prefeitura. Então, eu fui em muitos empresários aqui no município, eu vou mandar recurso para o prefeito. Quem faz o controle do recurso é um conselho, quem delibera é um conselho, onde a sociedade civil faz parte e atua nesse conselho, que ele que vai avaliar cada projeto encaminhado por organização social, a organização social que vai acabar fazendo o direcionamento, vai fazer a campanha, ou vai acompanhar o trabalho das crianças, vai fortalecer o atendimento às crianças e adolescentes da cidade. Né? Então, é de extrema importância. Eu venho falando aqui para as próximas pessoas que assistirem, fala para as pessoas do conselho, para fazer aporte. As cidades vizinhas aqui, quiser destinar para o conselho daqui, pode destinar também. Olha. Tem cidade que não tem fundo, tem cidade que não tem fundo. Isso que eu ia falar, tem cidade que não tem fundo. Nós estamos fortalecendo, nós fizemos uma parceria bem bacana aqui, o Churra, com o Instituto CPFL, que eles mandaram um aporte para a gente, que nós realizamos capacitação dos CMDCAs aqui. Chegou a hora que eu nem sabia onde estava onde tinha o conselho. A pessoa nem sabia que era presidente do conselho, era presidente e nem sabia. Né? Então, bem bacana. Né? É algo bem... A Tuquinha falando, o governo vai tomar banho de piscina. Né? Ó, tem um dado importante que você falou aqui no site da Confederação Nacional dos Municípios, tem você pesquisar o potencial de arrecadação dos fundos municipais. Aí eu tô aqui falando com você e acabei de pesquisar. O município de Lins, por exemplo, ele tem um potencial de captação de pessoa física de R$1.969.000. Isso é dado de 2018, assim, a previsão. E de pessoa jurídica, R$3.938.000. Isso é uma previsão aí no ano de 2000, no caso de arrecadação para 2019. A cidade de São Paulo, eu tô aqui abismado, mas ela tem um potencial de pessoa física de arrecadação de R$778 milhões. Meu e de pessoa física, de pessoa jurídica, R$1.500.000.000. Meu Deus. Assim, que aqui é dinheiro de pinga. Já pensou seu primeiro bi? Nossa, aí eu choro. Mas aqui é dinheiro de pinga. Aqui em São Paulo, quando a gente pensa no tamanho da cidade, consome, do mesmo jeito que entra, sai. Aqui a gente fala do poder público, nas questões do próprio conselho de 10, 20 milhões, você comenta com seu amigo, você fala, nossa, não, isso aqui é dinheiro de água. Numa cidade, por exemplo, que tem 68 bi de orçamento. Só a cidade de São Paulo, né? Então, quanto a gente precisa pensar. E os fundos, eu acho que é importante, além das campanhas de fortalecimento, tanto das pessoas entenderem qual é o papel da doação, eu acho que a gente vai entrar no momento de cada vez mais orientar as pessoas a importância de doar para esse tipo de fundo, até pela questão do controle e fiscalização que a gente tem que fazer dos fundos. Então, nosso papel enquanto sociedade civil, enquanto governo, que está dentro do conselho, além de deliberar o recurso, é fiscalizar esse recurso está sendo bem aportado. Além também do trabalho do próprio Conselho Tutelar, que é esse fiscal da política pública, né? Que vai apontar e não poder, não vai fiscalizar lá os 10 centavos que caiu na conta, não. Ele vai fiscalizar a política pública do município. Ele vai dizer e vai requisitar o serviço, e quando faltar o serviço, ele vai apontar, ó, pega o recurso ali do fundo para o Conselho Municipal e dizer, ó, mano, essa grana aqui, você está investindo, você precisa investir
uma política que está faltando. Precisa inovar numa política pública de atendimento. Aqui os conselheiros da região central de São Paulo, sempre que estou online, qualquer pauta chuva, precisa discutir política pública de questão da licenciação de rua. Então vamos pegar o dinheiro do recurso do fundo, já que o município não está dando conta disso, e vamos investir o recurso para isso, pensar uma política nesses primeiros 2 anos aí com o aporte do fundo, e depois o poder público assumir isso como política pública direta, porque o papel do fundo, e é muito importante dizer, não é financiar a política pública do município. A gente não está para fazer creche. Sim, a gente não está para fazer UBS, não está para botar psicólogo na escola. Nosso papel do fundo não é esse. O papel do fundo é ele financiar políticas complementares ou inovadoras. Né? Ele assumiu o papel do poder público. E até o CMDCA, e aí eu tenho uma reflexão sobre isso, quando o CMDCA ele delibera mais o poder público do que ele fiscaliza, quer dizer que ele está assumindo o papel do poder público. Sim, quando ele está falando mais política pública do fiscalizando que o município tem para oferecer. Quer dizer, o município não está fazendo nada. E quando a gente vai usar os meios de representação? Então, são questões importantes para que a gente possa também, inclusive, refletir sobre o papel dos conselhos. Conselho não pode ser, e aí é uma crítica que eu trago, pública, sempre falei, quando a gente fala de fundo e conselho, não pode ser um espaço que o conselheiro que entra da sociedade civil vai dar de XPTO que ele conhece, porque é amigo dele, ou o conselheiro de governo vai defender aquela entidade porque ele viu na televisão, porque é uma grande entidade, e aí ele defende porque tem advogado, e o recurso do fundo fica preso às mesmas organizações, e ele não chega nas organizações menores. Infelizmente, a gente precisa avançar na burocracia, a gente precisa avançar na formação. A gente fala muito de formação de conselho tutelar, o CMDCA, mas a gente não fala de formação dos próprios CMDCAs, para entender seu papel, formação das organizações para prestação de conta, formação das organizações para que elas entendam que o dinheiro do fundo não é delas. O dinheiro do fundo é do fundo. Elas ajudam as campanhas de captação, né? Elas ajudam a buscar esse recurso para os seus projetos, porque elas vão se instrumentalizar de utilizar o fundo para poder ter seu projeto aprovado. Porque nenhuma empresa vai chegar e vai dar 300 mil reais da noite por dia para uma organização, sem do nada. Elas vão investir no fundo porque é um fundo público, ela consegue acompanhar, fiscalizar, monitorar. Então as organizações também precisam entender a força que ela pode dar aos conselhos de direito. Não pode ser espaço de lobby. A relação da sociedade civil e dos conselheiros de governo, do CMDC, dos conselheiros, com as organizações que captam. Não pode ser o dinheiro é meu. Eu já ouvi isso em São Paulo. Então, já ouvi aqui. A gente estava conversando, até ameaça um pouco. Não, meu, que dinheiro é seu, velho? Caiu na conta do fundo, é do fundo, não é seu o dinheiro. Você pode ter buscado aquele recurso para ser destinado, que muitas vezes o conselho dá conta de fazer a campanha, mas o recurso é do fundo. E a deliberação do CMDC é muito importante. Ele vai financiar, sim, todos os projetos, mas ele também vai buscar financiar ações e também organizações que não têm capacidade de fazer campanha de captação, que muitas vezes não tem o captador de recursos lá como a figura. Né? A gente está dando uma discussão agora que foi aprovado pelo Conanda, né? De poder, pelos projetos, ter a figura do captador de recurso, né? Que a gente vai ter um valor, até uma porcentagem do projeto aprovado pelo fundo, que pode ser destinado ao captador de recursos quando a entidade apresenta, né? Escreve no projeto lá. 5% do projeto, do orçamento total, é para o captador. Pode ser, eu não sei ainda, não fiz uma análise política sobre isso, mas pode ser que para organizações menores, elas consigam acessar o fundo, agora tendo uma estrutura como essa, né? Então, enquanto a gente precisa pensar aí que o fundo está para serviço desse tipo de ação, para o enfrentamento das violências, para o enfrentamento das questões mais práticas do dia a dia dos municípios, né? Não passar a manutenção do que o poder público, inclusive, precisa fazer. Aqui em São Paulo, e eu tenho uma totalmente crítica, sempre fui contra, uma gestão do CMDCA aprovou a utilização do fundo para fazer creche, para construir creche, coisa que não é papel do Conselho de Direito, usar o recurso do fundo para construir creche. Para o município, para o poder público. Para o município. Para o poder público. Não diretamente para a organização social, nada, para o município. Não, para o município fazer a gestão. E o pior, o município, na época, não conseguiu nem arrecadar o que ela usou do fundo. Que era o mínimo que o município... Já que eu vou pegar o dinheiro do fundo lá para fazer, vou fazer os empresários bilionários, os bancos. Os bancos estão pagando imposto? Não estão pagando. A gente tem que começar a falar isso.
As empresas grandes estão pagando seus impostos bonitinhos, empresas internacionais pagam. Não sei se estão pagando. Os bancos são. Só em São Paulo, os bancos devem R$ 1 bilhão para o município. Só para o município. Imagina no estado todo, quantos bancos não devem. A gente está faltando esse depósito na conta do fundo. Já que você vai pagar, paga para o fundo. A Prefeitura de São Paulo, na época, não teve nem capacidade de buscar esse recurso para subsidiar. Então, quanto a gente precisa é avançar nessa discussão do fundo e cada vez mais também no mecanismos aí interessantes de controle social. Vocês aí estão fazendo um ótimo trabalho, eu sou muito curioso. Fui lá curiar nas redes sociais, ver, eles estão divulgando pra caramba a importância da doação de pessoa física, que também é uma galera que tem potencial de arrecadação, né? Só São Paulo, 768 milhões de reais de pessoa física. Eu acho que 90% dos municípios de São Paulo não teriam esse orçamento ao longo de 4 anos de gestão. Então, o quanto a gente pode avançar nesse tipo de captação de recursos, né? Para poder financiar a política de atendimento à criança e adolescente. A gente pode fazer muita coisa, né, Churras? Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Sérgio Calixto. O Sérgio Calixto, você já ouviu falar dele, mas ele é um consultor da juventude, ministra palestra, foi um dos primeiros caras, abraço, Sérgio, que me orientou sobre o conselho. Quando eu entrei no conselho, não conhecia, foi o primeiro cara que chegou, nós trouxemos aqui para ministrar palestra, ministrar um curso para gente aí, está me dando os parabéns aí, não tem conhecimento mais por ele. Estamos aí para ser pioneiro, estamos aí para fazer a diferença mesmo, Sérgio. Obrigadão aí pela parceria. Léo Silva, aí sabe muito, hein? Léo Silva é da comunidade aqui, mora na comunidade, sabe, vive na pele a realidade da comunidade aí. Manda um salve aí pro bloco do Erco aí, do Jardim Ângela aí, ó. É desses parceiros aí. Meus parceiros, eu toco no bloco, a gente é fundador aí. Talvez eu vejo lá, você não tiver. Estamos aí também. Tem que ter um lazer também, né? Tem que ter o lazer também. Nós não somos crianças, mas está no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Não, o Estatuto da Juventude eu também estou lá. A cultura, o lazer. Tá lá. Ainda estou no Estatuto da Juventude, ainda estou garantido lá. Mais ou menos. Tá tão novinho assim, não. Ô, Churras, vamos falar de uma coisa que eu vim discutindo aqui com o Conselho Tutelar do município, que é a questão da violência contra a criança e adolescente, contra a criança e o adolescente, agora, nesse momento de pandemia. Porque as famílias não estão sabendo lidar com a criança e adolescente dentro de casa. Isso nós estamos falando de uma casa comum, uma casa normal, que não passava pelos... Não estou falando daquela casa, aquela família que tem 2 cômodos, né? Sala, banheiro, só que a sala é quarto, é tudo. Dessas aí nós sabemos que não vai dar conta de segurar a criança dentro de casa. É fora da realidade, é fora do comum. Acredito que você que acompanha a realidade das comunidades aí de São Paulo, acho que é bem pior, porque o pessoal está na rua mesmo porque não consegue o espaço dentro de casa, né? E essas famílias, nós acabamos enxergando esse crescimento na violência, principalmente a física e abuso sexual, né? Os abusos aumentaram e a violência física também aumentou. E aí? Que eu estava até discutindo, falei, rapaz, já a gente vai ter que começar, o conselho vai começar a recolher crianças da família aí. Vai ter que ir de ônibus buscando tamanha violência, né? Porque eu acredito assim, não viviam em família, né? O pai saía de manhãzinha para trabalhar, voltava no final do dia, né? E de repente ele não está sabendo lidar com a criança o dia todo. Porque transferia também, aí vamos cobrar da família, porque a criança transferia também a educação para a escola. Para a escola. Então, os professores, nesse momento, acredito que eles estão falando, opa, agora os pais estão conhecendo o filho dentro de casa, como ele age na escola. Porque, obviamente, são crianças que estão naquele momento de transformação, estão naquela adrenalina, que foram tiradas da escola, foram tiradas da rua, foram tiradas do lazer, foram tiradas das organizações sociais e foram socadas dentro de casa sem saber o que está acontecendo. Tem uma pandemia aí, o coronavírus. Só isso que ele sabe, é o coronavírus. Não posso sair porque é o coronavírus. Mas o que essa criança está fazendo dentro de casa agora? Eu acho que, assim, primeiro que
esse negócio que você falou da residência, eu acho maravilhoso, porque não existe e não inventaram manual para cuidar de criança. Eu acho que é a primeira. Sempre eu falo das minhas formações. Galera, não existe manual. Se existisse, eu queria comprar e vender por ganhar muito dinheiro. Assim, teve até eu vou falar, porque como aqui a gente está falando mesmo, não tem problema nenhum. O pessoal achou que a Super Nani ia ensinar para todo mundo como é que cuidava de criança, mas também, na favela não tem aquela casa com o quarto do brincar, não tem o quarto da disciplina, né? Na favela não tem isso. Tem 3 cômodos que mora 10 pessoas. A gente tem os cortiços, né? Que são vários aglomerados ali de criança e adolescente. Então dá para a gente também achar que, né, não, tem um método de cuidar de criança, porque não existe. Essa transferência de responsabilidade que muitas vezes as famílias colocam na escola e nos espaços de contraturno como referência familiar também. E chega num momento como esse, que as famílias estão todas em casa, o nível de estresse aumenta, porque de fato aumenta. Numa casa pequena, você não tem condições. A gente tem que ficar dentro de casa. Então, dentro de casa é não sair na rua. Então, numa casa pequena, a gente não tem espaço para brincar, esses meninos não têm. A gente só tem uma televisão, a gente tem que compartilhar a mesma informação para todos o dia todo. E tem várias violências que têm ocorrido dentro de casa, até além da só, que vai culminar também na violência doméstica, na física, inclusive, e também na questão da violência sexual, que já é muito comum, infelizmente, acontecer nas famílias, mas a gente tem outros picos que levam a isso, né? Então a gente pega o estresse. O estresse é uma violência. A forma que desconta, e aí sim vira a questão da violência física, é o descontar da raiva, do estresse de estar dentro de casa, trancado o tempo todo. A gente vai pegar também algumas questões geradas, e aí observando também o papel da escola nessa questão que estava falando no começo, estou até vendo aqui o pessoal da educação acompanhando, eu fui ver hoje como é que funciona aquelas aulas lá online. Meu, aquilo estressa o pai também. Estressa muito. O pai que muitas vezes também é semi-analfabeto, ele não tem uma condição de conseguir orientar aquela criança ali para fazer o acompanhamento. Já é de estresse, que pode gerar o castigo físico imoderado, né, que pode gerar violência. A gente tem a questão do abuso da violência sexual, somente a violência sexual nesse momento, né, que o abuso também muitas vezes está ligado também ao poder econômico, né, da colocação desses casos da utilização econômica, mas a violência sexual doméstica, que aí o pessoal acha ainda aquela figura abusador sexual, que é o cara que sai no meio da rua, puxa a criança para o meio do mato, mas não é, né? A gente tem mais de 70% dos casos que são dentro da família, essa família que convive com essa criança, o quanto a gente não tem como denunciar. Então, os canais de denúncia como os que têm, o quanto a gente está vindo falar na mídia. Eu tenho acompanhado os jornais, tenho acompanhado os desenhos, que eu vejo bastante desenho no tempo que eu posso, tenho acompanhado os canais de filme. Ninguém está falando do Disque 100. Ninguém está falando do Proteger Brasil. Ninguém está falando do Disque 181, que é o Disque contra a violência contra a mulher, que são essas mães. Né? Que a gente tem relatos também de crianças que denunciam a violência que as mães sofrem dentro de casa. A gente não está vendo falar. Então o poder público não está divulgando. Porque se divulgar, tem dados. Porque o pouco que a gente teve ao longo do tempo em relação ao Disque 100, o número é alarmante quando você lê os relatórios anuais do Disque 100, né, de atendimento, de violências que o Disque 100 recebe, o quanto cada ano só aumenta. Só aumenta. Por quê? Porque não há o cuidado e não há divulgação. Quando há divulgação, quer dizer, as demandas chegam. E nesse momento, ao invés de a gente ter canais, além só do telefone, mas pela internet, inclusive, que lá não é acessível, mas ainda acessa uma quantidade razoável de pessoas, sim, porque essas fake news chegam, porque as pessoas também não precisam, e também como as questões de cuidado. A gente fala de violência sexual, e aí tem várias outras questões importantes, o quanto a gente tem a discussão da sexualidade, e não é no âmbito que as pessoas vêm de discutir sexo, da relação sexual da criança, do adolescente, pelo contrário, o discutir o cuidado, o toque, que essa criança precisa entender o que é um toque afetivo, o que não é, o que é uma violência, o que extrapola, o quanto a gente ainda tem isso como um tabu na nossa sociedade, né? E que, infelizmente, a gente não pode aprofundar discussões como essas com os meninos e meninas, e isso acaba gerando que as violências ocorrem, aquele abusador, aquele violador daquele jeito fala que isso é normal, essa criança demora anos e anos para levar isso e, depois de muito tempo, elas colocarem isso como uma denúncia. Né, denunciar isso. Depois de quantos casos a gente vê com adultos, né, que denunciam os casos, a gente vê pessoas da mídia que denunciam depois de 20 anos. Denunciando, quantas? Porque não é porque elas denunciaram agora porque elas quiseram, mas porque elas entenderam que aquilo é uma violência.
porque naquela época, quando criança, ela naturalizou. A gente naturalizou a fome, a gente naturalizou as pessoas em situação de rua, a gente naturalizou a violência sexual. A gente naturaliza o cara que tem 30 anos que não é mais de 15, que fala que tem o que ela quer. Exatamente. Né? É isso que eu fico revoltado, exatamente, é uma violência. Porque ficou tudo comum, já está 12 anos, 13 anos, a família já está aceitando tudo, porque naturalizou, o judiciário naturalizou, toda a sociedade naturalizou, tá banal. Uma coisa que eu falo, quando nós não batemos em cima de algo, naturaliza. É uma coisa realmente, eu falo assim, principalmente na cidade. A cidade é pequena, se você deixa tudo se tornar comum, não cobra da segurança pública, não cobra do judiciário, do poder executivo e legislativo, tudo que acontecer vai ficar comum. Se deixa acontecer. Nós não devemos deixar nada, não. Nós temos que partir para cima mesmo. Tem algumas falas ainda na lateral aí. Quer fazer a leitura? Tá. Tem aqui a Vanessa, Ciência Social, aqui, que mandou uma pergunta aqui. Está falando de muitas problemáticas ressaltadas diante da pandemia, são questões já existentes dentro da periferia. A violência contra crianças e adolescentes vem crescendo absurdamente diante do isolamento, aparecendo as falhas de um sistema pouco presente. A partir disso, como trazer a participação social? Como propor que o artigo 4 do ECA seja realmente eficiente diante desses acontecimentos? Então, a Viviane aqui, a Costa, lá do Rio de Janeiro, que é uma grande consultora também em direitos da criança e do adolescente, assim, super especialista também, coloca aqui essa questão da gente não ter a receita do bolo pronto, o dever da família que tem a primeira responsabilidade com seus filhos, de acordo com o ECA, o artigo 4, artigo 21 e 22, né, que coloca aqui, primeiro é dever da família, depois é da sociedade, do poder público em geral, assegurar. A Viviane, ela fez esse apontamento, eu avaliei agora, viu, Viviane? A família, nesse momento, está tendo que cumprir com o que o ECA fala aí, que o artigo 4 do ECA fala, né? Só que eles nunca foram pressionados para agir dessa forma e saber lidar com isso. Onde o Estado for, onde a família não dá conta, aí sim entra o Estado o seu papel aí de cuidado. E essa questão que a Vanessa coloca, que eu acho que é super importante, é que isso que a gente estava conversando. A gente já sabe da falha do sistema. A gente pode avaliar, por exemplo, o papel do próprio órgão, que é um dos órgãos de defesa, que é o Conselho Tutelar, que está na ponta. O Conselho Tutelar vai lá, ele vê a demanda, ele analisa o caso, ele escuta a família e vai fazer encaminhamento. Não tem encaminhamento, não tem lugar para fazer encaminhamento da rede, porque não tem serviço para atender aquela demanda. Então essa criança entra numa fila de espera e quando ela vai ser atendida, ela já até virou adulto, muitas vezes, pela demora do tempo de atendimento. Sim. Então, são outros órgãos da rede, a gente dialogando também do próprio Conselho Tutelar, num momento como esse aí, que é um órgão que está atendendo essa demanda, que acaba sendo, infelizmente, ainda suas atribuições, a sociedade não conhece como um todo, que não é só pegar a criancinha, colocar no camburão e levar lá pro abrigo, né? Virar o bicho papão. Se você não cuidar do seu filho, eu vou dar pro Conselho Tutelar. Ele fica, meu Deus, o conselho vai vir. Conselho não é esse papel. Mas a galera tem esse bicho papão. Na escola eu escutava, né? Vou chamar o Conselho Tutelar. Meu Deus, corre, o Conselho Tutelar. Conselho mais não. do que sua própria mãe e pai. Então, o quanto esses órgãos também que estão na ponta diretamente com o atendimento, quando eles vão buscar o serviço de rede, a gente vê a superlotação dos atendimentos. Então, a gente vai falar da questão do próprio atendimento da rede, quando a gente vai falar de proteção especial. Em especial as questões psicológicas. A gente precisa muito avançar em relação ao atendimento psicológico. Porque a gente conseguiu chegar numa fase da sociedade que a gente saiu que a terapia é coisa de louco. Tem uma grande parte da sociedade que entendeu terapia é para todo mundo. Mas o quanto esse atendimento psicológico a crianças e adolescentes é importante. E aí já vai entrar nesse outro ponto, que é o pós-pandemia. Que é o quanto a gente vai precisar desse atendimento psicológico, psicossocial, esse atendimento que vai lidar com a questão de consumo e abuso de álcool e drogas, que também está presente nessas famílias. E aí a gente quer culpabilizar o tempo todo esse pai e essa mãe, mas o culpabiliza a empresa que está fazendo propaganda 24 horas na televisão na cabeça do moleque, para ele consumir. Né? Que a gente não vai buscar e não vai apontar nos estabelecimentos comerciais a importância da lei que fala que não pode o adolescente comprar bebida alcoólica, que quem vende, quem oferta e quem dá está cometendo crime. Que é fiançável, mas é crime.
Uma Sim. vez lá que você assinar, você tomar enquadro da polícia, vai falar, você tem passagem? Tenho, sim, senhor. Por quê? Por oferta de bebida alcoólica. Só que a gente está mais preocupado em culpabilizar o menino e a menina, muitas vezes chamar de responsável até a família, em alguns pontos que não é só a culpada, né? Ela pode muitas vezes ter errado numa omissão, mas para aquela família ser omissa, políticas públicas faltaram. Então a gente precisa também colocar isso no ponto, que as deficiências que acontecem de violência são ausência de políticas públicas, porque, mas churras, Edson, vocês estão viajando, o Estado vai dar conta. Eu não sei se o Estado vai dar conta, mas aonde a gente fica pagando pau aí para outros países, os que investiram em educação, de verdade, tem um menor índice de crianças e adolescentes na criminalidade. Então eles fecham escola, eles fecham cadeias e abrem escolas, né? Aqui não. Aqui a gente fecha escola e abre cadeia. E ainda põe a culpa naquele moleque. Ele tá lá porque ele quer. Não, mas pelo contrário, outras políticas faltaram. Então são essas questões também, né, que a gente precisa, a gente naturalizou esses pontos e acaba não tendo. Então, canais de demanda de denúncia, de orientação, são de extrema importância. A gente tem um aplicativo Proteja Brasil, a gente tem o próprio Disque 100, que é a caráter aí nacional, a gente tem o Disque 181, a gente tem os próprios órgãos de segurança pública diretamente, que a gente pode, numa ação ali, vendo ao vivo, ali no flagrante, poder acionar a própria Polícia Militar, a própria Guarda Civil Metropolitana, que tem esse papel também, numa emergência, poder ser acionada. A gente precisa, eu acho que passar para essa sociedade, além de quebrar esses tabus. Para discutir violência sexual, a gente precisa quebrar tabu. Né? Discutir a questão da violência sexual não é discutir sexo, né? do ato sexual, mas é discutir o que é o abuso. Cuidado, o que é o abuso. E isso não tem preceito que vai, você está expondo, não estou expondo ninguém não, estou só ensinando. Eu lembro até hoje de só para esse ponto, tinha um professor nosso eu falo dele, professor Eliseu, que me deu aula de biologia na escola aqui que eu estudei, que hoje é coordenador de um centro de educação unificada aqui da prefeitura, que ele uma vez chamou todos os pais da escola para poder para dar aula de biologia. Eu queria dar plano, chamou os pais. E aquilo chocou os pais, porque, meu Deus, você vai estar pro meu filho? Mas pelo contrário, é uma forma de. Isso há, sei lá, 15 anos atrás. Mas não, isso é uma forma de ensinar pra gente o que é o corpo, o que é esse cuidado, o que é essa atenção, para que a gente possa não poder colocar nossas crianças e adolescentes de risco. Eu enxergo assim, não sei se você pensa assim, Edson, mas cada vez mais que a gente não dialoga com as crianças e com os adolescentes, a gente fica colocando isso no mundinho obscuro, cada vez mais a gente está violando também direitos. Eu acho que também é uma forma de violação. Quando eu não deixo ele ter acesso a essa informação para que ele possa se cuidar. Então, para mim também, eu estou violando esse direito. É bem complexo, né? Porque é uma questão que eles vivenciam normalmente em casa. Antigamente, nós lembra do maníaco do parque? É da sua época, maníaco do parque? Né? Que todo mundo tinha aquela concepção que eu ia andar na rua, que eu ia estar na rua, alguém ia me pegar, abusar, fazer tudo que tinha que fazer, às vezes até me matar, né? Esse era o contexto, né? Mas hoje a realidade é outra. Na realidade, o maníaco do parque era algumas pessoas. Tinham, obviamente, antigamente tinha mais, se andar para a rua era perigoso. Mas hoje, a maior vertente está dentro de casa, ou as pessoas que têm acesso à sua casa, né? Então, às vezes, essa criança está sendo abusada lá, e ela que precisava saber que aquilo é abuso. Não é um carinho, né? Não é carinho que ela está recebendo. E ela está entendendo que aquilo é carinho. Até que ela vai chegar a uma certa idade, que ela passou a entender, além, né, que ela acabou tendo uma orientação mais, que ela fala, putz, eu estava sendo abusada. Aí já foi abusada por anos. Né? Esse é o contexto da sociedade que nós vivemos hoje, que precisa ter uma certa transformação, um olhar diferenciado, e, obviamente, nós temos que ter cautela, porque até nós sabemos que tem educadores, tem diversas pessoas que aproveitam da situação para ensinar de diversas outras coisas, né? Isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da questão da educação para a criança entender o que é um afeto, o que é um abuso, né? Que afeto é abuso. Os profissionais também precisam entender a forma de lidar.
não é para qualquer um também, não, viu? Eu acho que as pessoas Não é mesmo, não. capacitação, uma qualificação para falar, porque senão a pessoa fala o que ela vive. Não é para falar o que ela vive, não, porque tem gente que vai querer expor a vida íntima dela e não é isso. Isso não interessa. Isso não interessa. O que ela faz, da forma que ela faz, o que ela faz, olha, o carinho. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de uma discussão sadia e madura, nós estamos falando de biologia. Né? Eu avalio dessa forma aí, Chu. Então, assim. Também. Eu acho que o caminho agora é efetivar os disque denúncia, que é um procedimento que nós já estamos tomando aqui na cidade, né? Contratei até uma empresa de assessoria aí para fazer essa grande divulgação aí na cidade, né? Para estar realmente fortalecendo o Disque 100, para estar fortalecendo o Disque Denúncia, o Conselho Tutelar, os caminhos que a família tem que seguir, porque muitas famílias estão perdidas. É difícil acesso a tudo agora, você liga, às vezes não consegue falar, você vai no local, as pessoas não estão, então é bem complicado. Para onde eles correm? Aí corre para a polícia, aí vai na Polícia Civil, às vezes não querem fazer o boletim de ocorrência. Não querem fazer o boletim de ocorrência, você tem prova? Ah, então não foi, isso não é. Né? Então, nós temos uma questão bem complexa que nós precisamos avançar muito. Eu tenho certeza que nós, quanto Conselho da Criança, temos um potencial gigantesco. Demorou muito para que eu pudesse entender o papel. Agradeço muito os consultores, nem o Sérgio Calixto estava aí, a Viviane, sei que orienta bastante pessoas, né? Hoje, você, Churras, aí, que tem um conhecimento fora do comum, e eu falo, é a vivência, né? A vivência que nos ensina muito. E as pessoas, eu falo, hoje eu avalio muito. Hoje, para eleger um prefeito, ele precisa falar de política pública real, né? Para mim, eu preciso entender que a política pública dele, da criança e adolescente, é real, não é fantasiosa, não, porque hoje nós já conseguimos distinguir o que é fantasia e o que é realidade, né? Não, essa questão que você falou muito importante da eleição, até é assim, né? Porque eu sou publicitário, né? Minha graduação, minha primeira formação lá de 4 aninhos bonitinho é de propaganda e marketing. E eu faço uma análise muito clínica das campanhas eleitorais. Campanha eleitoral de prefeito é o quê? Vaga em creche, né? Vaga em creche. Bom, prefeito, você vai ver a campanha do cara, é vaga em creche. Bom, e o vereador também fala de vaga em creche como se fosse ele que tem que fazer o papel do executivo. Não é. Sim. Ele é legislativo, ele legisla, ele fiscaliza, ele não executa. Você pega o governador é vaga na cadeia. Escola, educação tem que melhorar e vaga na cadeia. Porque a educação é ruim, mas a cadeia é melhor. No nosso estado. E o estado maior, o governo federal, é a mesma pegada. É uma educação medíocre, que fala de educação, mas é medíocre. Que a gente viu uma educação que não forma, que não ensina, que ensina um monte de coisa desnecessária, que a gente deveria aprender, não aprende. O ambiente escolar não é legal. E cadeia. Então, infelizmente, o estado penal ele é maior para a criança e adolescente. A gente até, a gente vai completar 30 anos do ECA. O que a gente conseguiu avançar, de fato, esse ano? Refletindo, até aproveitar o momento que a gente não vai estar junto para fazer uma grande festa que o ECA merece, mas quando a gente vai refletir nesse avanço, ou foi só o estado penal que avançou, né, para os nossos meninos e meninas, né, o quanto a gente precisa aprofundar esse negócio, porque campanha, eu sempre observo, campanha de prefeito é vaga em creche, campanha de governador é educação em cadeia, governo federal é educação medíocre e umas cadeias também para os moleques. Né? E a redução da maioridade penal, que é uma pauta que deu uma apagada aí agora com a questão da pandemia, mas vai voltar com peso, a questão do aumento do tempo de internação, a questão da culpabilização dos adolescentes e várias outras questões, e a discussão de uma política pública de educação efetiva e de qualidade, a gente não vai avançar. A gente não vai discutir isso ainda. Né? Que ainda fica muito pequeno essa discussão com os poderes públicos. Né? Então, o quanto é importante, inclusive no ano de eleição, eu não sei se vai ter eleição esse ano, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Já se tem estudos aí da transferência da data para o começo do ano que vem e tudo mais, até na questão da pandemia, mas a gente precisa olhar a proposta do próprio do prefeito, velho, que tá com a gente, né? Lógico que aí no interior é mais fácil de você ver o prefeito. Aqui você vê o prefeito só nas redes sociais. É só ver o Instagram. Porque é difícil, mas mesmo assim, a gente vai ver esse prefeito.
A gente tem os vereadores, que tem o papel de fiscalizar o poder público, não de executar. Aqui em São Paulo, não sei se aí em Minas é assim, os nossos amigos estão vendo, mas aqui em São Paulo o vereador faz tudo. Faz obra, faz ponte, faz tratamento odontológico, faz cárie, ele faz atestado de obra. O vereador em São Paulo faz tudo. Tapa buraco, só falta ele ir lá e jogar a terra. E política pública e pensar projetos de lei de fato importantes para que os adolescentes, a gente não está vendo nem o orçamento criança ser discutido na Câmara ainda, né? O quanto é difícil isso. Sim. O Churras, eu avalio também que isso é uma questão de conhecimento que a população ela precisa enxergar, ela precisa entender, né? O papel de cada um e cobrar realmente o papel. É que eu avalio muito, principalmente no interior aqui, eu avalio muito que a população ela cobra o papel de quem não é o papel. Ela quer cobrar o papel de quem não é função. Não é função. E aí muitos aproveitadores se aproveitam dessa situação e falam que está fazendo algo, mas não é isso. Sim. Não tô generalizando, porque não são todos dessa forma, mas a população acaba não valorizando aquele que realmente cumpre o papel, que é fiscalizar, é verificar se está tudo ok, isso. Mas é bem complexo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a coordenadora do conselho, deixa eu ver se ela... Boa noite, ex-conselheira de... tá pedindo outra coisa aqui. Ô, Selma, agora não é hora. Né? Então, assim, é algo que nós precisamos nos atentar como cidadão. Sim. Ô, Churras, acho que é isso aí, meu amigo. Tem mais alguma coisa para acrescentar? O que eu tinha notado é isso. Eu acho que cada vez mais aí a gente precisa aprofundar essas questões, né? Até em meio está os 30 anos do ECA, que é de extrema importância, né? A criação dos conselhos de direito, no papel da criança e adolescente, que são conselhos deliberativos, né? O quanto são importantes na discussão da política pública, o quanto podem avançar. E eu acho que, desde o que a gente conversou, até pensando na pandemia, aí pensar o pós, que é isso, né? Como é que vai ser essa pós-pandemia? O que a gente vai ter de sociedade? Já voltar o consumo desnaturado, a desigualdade continua, o povo volta a ter os biquinhos dos trabalhos informais, a molecada volta para a rua, volta de fato, tá tudo bem, passou a pandemia, ou a gente de fato vai se atentar a pensar políticas públicas direcionadas? Você falou um negócio muito importante que eu lembrei, que eu esqueci de falar, que eu anotei, nosso papel de promover informação. Mano, a gente tá vendo a molecada, a galera, meus vizinhos, e, tipo, muita gente na rua, velho. É pra ficar em casa, meu, é pra se cuidar. A gente sabe que a gente não tem estrutura, mas muita gente que pode tem que ficar em casa, porque na periferia, nas regiões mais afastadas das grandes cidades, nos municípios menores que tem uma estrutura de saúde, a galera vai morrer desse vírus. Diferente das outras doenças, né, que são contagiosas, mas não são dessa forma que esse vírus. Eu estou aqui na região do Jardim Ângela, a gente tem um cemitério do Jardim São Luís, que vai ser preparado para enterrar 400 pessoas por dia. Porque ele está preparado. Hoje a gente está fechando um hospital aqui da região que vai ser exclusivo para o atendimento de Covid-19. Abriu 100 mais leitos e uma escola aqui pública vai virar um ponto para mais 300 leitos. Vendo isso na comunidade. Estou vendo festa. Tô vendo vizinhos se juntar para fazer live, para fazer festa, para ver live dos artistas, que é muito importante, que são sendo sensacionais para a gente se divertir, curtir, mas, meu, tem que ficar em casa, a gente precisa se cuidar. A gente não cuida só da gente individualmente. Eu acho que você também, a gente acaba tendo que sair de casa para poder tocar algumas coisas. A gente aqui no CMDCA de São Paulo está fazendo muita coisa digital já, reuniões, o trabalho de processos eletrônicos já é digital. Mas eu preciso ir para a ponta para entregar a cesta para atender as famílias. Então eu preciso me cuidar, porque quando eu volto para casa, tem minha mãe, que é uma idosa, que além de ser idosa, está no perfil do público com problemas respiratórios, preciso cuidar dela também e me cuidar. Porque diferente do que fala que o vírus chegava só para idosos, o vírus no Brasil não está escolhendo ninguém, não. O vírus aqui está que nem busão lotado. Todo mundo entra, não fica em pé, todo mundo se lasca. Tá pegando todo mundo. Então a gente precisa que a comunidade entenda a importância de ficar em casa. A gente sabe que é difícil. Como você bem falou, a casa é pequena, não tem uma estrutura, é só uma televisão, um monte de coisa, mas a gente precisa se cuidar, porque quem paga esse pato é esse povo da periferia. Quem tem grana vai para o hospital top, o pessoal falou do isolamento social,
fica no seu quarto trancado. Pô, mas uma parte de casa na quebrada aqui, aí em Lins, eu tenho certeza que nas comunidades mais afastadas, aí, mais carentes, a casa não tem 3 quartos, não. Igual você falou no começo, é a sala que é a cozinha, é o banheiro. É A isso sala aí. que é o quarto. De manhã é a sala e à noite é a cama. Então, como a Isso gente aí. vai cuidar dessa molecada? Então, são cuidados importantes, né? E a gente precisa cada vez mais pautar que o Estado está fazendo hoje. Acho que é de extrema importância dizer que o Estado está fazendo hoje não é favor, é direito. É Uhum. direito da sociedade, é direito do Estado dar R$ 600, é direito das escolas, é dever, né? Quer dizer, das escolas darem subsídio, é papel nosso aí chamar a nossa responsabilidade. Até enquanto aqui, presidentes de conselho de direito, chamar a responsabilidade nossa para ser os agentes fiscalizadores da política, para ser quem vai deliberar sobre essa política pública, é nosso papel. E isso não é favor, não é marketing, né? Eu sou formado, não é marketing, é direito. A gente está garantindo direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, isso é muito importante para a nossa sociedade, né? O quanto isso a gente precisa fomentar e cada vez mais levar aí publicamente. Sim, com certeza. Deixa eu fazer a leitura aqui, que a Rose, diretora da Fundação Casa, aqui pontuou. Toda pessoa nasce com potencial e tem o direito de desenvolvê-lo. Para desenvolver seu potencial, as pessoas precisam de oportunidades. O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende de duas coisas: das oportunidades que teve e das escolhas que fez. Além de ter oportunidades, as pessoas precisam ser preparadas. Opa, peraí, que o povo resolveu agora. Preparadas para fazer escolhas. Olha, olha, nem tinha pensado. Muito... Elas precisam ser preparadas para escolhas, né? Paradigma do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Então, acredito que ela tem o direito, não é favor. Ela pontuou aqui, ó. Aline Sampaio aqui também pontua. Espero que quando tudo passar, os pais sejam mais participativos com a vida escolar de seus filhos. Faça parte da vida escolar faço parte da vida escolar do meu filho, porque descobri que ele tem TDAH e hoje vejo muito descaso dos pais com a vida escolar dos filhos. É triste. Aí a Tuquinha. Boa live, muito boas suas reflexões, Carlos. A Aline fala, fiz várias pesquisas e descobri o quanto temos o direito de participar. É direito mesmo. Direito e não é a dever. favor do Estado. Os conselhos são espaços de participação, a gente precisa ocupar. E o que a Aline fala é muito importante, né? Porque eu convivo aqui, o Jonathan, meu amor da minha vida, meu priminho, que mora aqui com a minha prima, com a minha irmã, basicamente, tem 8 anos, e ele tem autismo. Né? E o quanto esse acompanhamento é importante da família na vida escolar. Né? Que a gente também vê a deficiência do Estado de não ter professores auxiliares da educação, de você cobrar de um menino que tem os transtornos, o autismo, que ele sente na frente da televisão dentro de casa e aprenda, né? O quanto é difícil, né? Quanto o município não pode, o Estado não pode achar que isso é forma de aprendizado que vai dar para essa galera. Então, o quanto é importante também que a escola crie mecanismo. Não dá para fazer reunião, é uma crítica que eu faço à educação. Reunião de pais, 3 da tarde na segunda-feira, galera, não dá. A gente também vai ter que adequar a dinâmica. Vai ter que fazer reunião de pais no sábado, no domingo, vai ter que pensar para trazer a comunidade, trazer esses pais para a vida escolar, porque eles também estão nessa pegada do trabalho. Né? As empresas não sabem ou não querem saber que elas são obrigadas a liberar os pais para ir nas reuniões escolares. Eu acho que é um esforço que a gente precisa fazer. Até estava conversando isso com os conselhos aqui de São Paulo, alguns conselhos fazendo essa demanda para mim, da escola, o quanto a gente precisa pautar e fazer campanha de dizer, ó, as empresas precisam liberar os pais para as reuniões da vida escolar, né? O ECA coloca isso bem claro. Então, quanto a gente precisa pautar as empresas, formar a sociedade para entender isso, né? O quanto de extrema importância esse nosso papel, essa nossa ação de rede. Ó, o Marcelo Nascimento aí na live. Marcelo, meu brother. Depois eu quero dar um recadinho aqui, recadinho importante aí do Marcelo, hein? Ó, Marcelo, um recadinho. Marcelo, eu estive em São Paulo. Nossa, não lembro o nome do evento. Fui lá acompanhar ele, saí daqui de Lins, fui lá para São Paulo acompanhar o... foi aqui que você tava, cara. Então, foi lá sobre Seminário do Esporte. Isso, Seminário do Esporte. Fazer um merchan aqui, aproveitar o momento. Pode falar aí. Não, só para convidar, né? E o Marcelo tá aqui lembrando, e a gente conversou
A gente tem organizado, a gente tem visto aí a galera se organizando, né? E esse ano estava previsto agora, para o mês de abril, o Simpósio Nacional, né, do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente. Estava previsto, já organizando, e aí com a pandemia a gente está, infelizmente, aí, recluso em casa. Mas o Marcelo informou que o pessoal que está organizando o simpósio vai estar realizando um simpósio por meio digital, assim, sensacional. Show No 0800, que é mais importante, 0800, aí pela internet, vai começar no dia 1º de maio e vão ser 20 dias de simpósio. Então, todos os dias, às 20 horas, a gente vai ter as aulas, vão ser palestras magnas, e aí o Marcelo depois vai estar disponibilizando, a gente tem a página no Facebook lá que vou estar participando também aí, compondo uma das mesas aí de debate. A gente vai falar um pouco sobre violência contra crianças e adolescentes na época de pandemia, mas todas as outras, né, o acesso à política pública. Mas tem a página que é Simpósio SGD, só colocar no Facebook, lá tem a página, já segue. Essa semana vai estar rolando. Então vai ser um simpósio online, assim, coisa de tecnologia total, para todo mundo. Vai estar 100% aí no Vasco, como a gente fala, né, no 0800, para todo mundo poder acompanhar. Isso é maravilhoso. Aí é show, hein? Aí é show. Em época de coronavírus, tudo que é 0800 ajuda. Mas para a galera poder acompanhar. Então, dá uma atenção. Eu também vou estar divulgando aí nas minhas redes também. Depois, @Carlos Júnior Churras aí, Facebook, Instagram. Que a gente divulga bastante coisa, bastante atividade. Vai ser legal todo mundo participar. Então, depois, quem quiser também segue o Marcelo Nascimento aí nas redes sociais. Cara que é monstro aí na área de conselho tutelar, de consultoria de direitos humanos de criança e adolescente. Super importante aí, esse evento vai ser para a gente se informar e também aquecer os corações, né? Nesse momento, no mês de 18 de maio, que é o nosso mês de 20 anos do 18 de maio, de combate ao abuso e exploração sexual. Você está com a camiseta aqui da campanha Faça Bonito, né? Para todo mundo olhar. Opa! Campanha Faça Bonito aqui, ó. Proteja, tem um site aí do Comitê Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, o pessoal vê lá, está no mês, a gente vai ter que pensar ações aí, intranet. É muito ruim a ausência de contato físico, mas a gente cria meios para estar junto e se aquecer também num momento como esse. E aprender, né? Que é mais importante. Aprender. Vou estar divulgando nas minhas redes sociais também, então pode me seguir lá. Ótimo. Pessoal, dá uma força lá, me segue lá no YouTube. Por favor, galera, me segue lá no YouTube, que eu queria fazer a live também hoje pelo YouTube, mas descobri que precisa ter 1000 pessoas. Não tem nada lá ainda. 1000 amigos. Eu só tenho 7 amigos no YouTube, eu descobri hoje. Que tristeza. Colabora lá, segue eu lá no YouTube para eu chegar a 1000 pessoas. Vai demorar um pouco, mas vamos trabalhar aí para chegar a 1000 pessoas para eu estar fazendo as lives aí para todo mundo aí estar assistindo, tá? Vamos fazer a campanha, ó. Vamos fazer a campanha aqui pública. Links. Se não tiver 1000 pessoas, você tem uma página que se tiver 1000 pessoas que tá seguindo, aí é mancada. Mancada então, pra você. Você lançar nas redes sociais. Tem que ter 20 dias, tem que ter 1000 pessoas. 20 dias. Já pensou? Vamos lançar o prazo. 20 dias para ter 1000 pessoas, hein? 1000 pessoas, 20 dias. Pessoal, colabora aí, compartilha aí. Deixa eu ver ali. Edson, rapidinho, o pessoal tá perguntando qual é a sua página no YouTube. Edson Gabriel Júnior, deixei fácil aqui, ó. Edson Gabriel, tá aqui, ó, na tela, ó. Edson Gabriel Júnior. Tá na tela. Edson Gabriel. Não tem nada lá ainda, tem umas coisas, na época eu era educador social, aprontando com a molecada lá. Ótimo. Então, curte lá que a gente vai começar a alimentar a página, fazer as lives e divulgando, fazendo essas parcerias. Deixo aí também para esses grandes monstros aí da informação, da proteção da criança e adolescente, já fazer uma live comigo também, estou à disposição aí para a gente fazendo uma crescente. Aqui na nossa região, aqui na região de Lins, nós temos acesso a todos os conselhos de direito aqui, ajudamos o fortalecimento e o crescimento, até a estruturação dos conselhos aqui da nossa região, do nosso entorno, que foi uma das ações que eu levei com ferro e fogo, justamente para nós termos uma rede integrada. Então, nós temos até um grupo no WhatsApp, viu, Churras? Onde eu tenho todos os conselheiros de direito aqui da região. Então, nós vamos trocando informação, vamos nos fortalecendo, vamos criando orientação aí. Então, é show de bola, tá bom? Isso aí. Vamos ver que o pessoal parabenizou ali, né? Vamos. Aline, só pontuando ali que você falou uma coisa bem interessante. Eu fiz até uma live aqui com uma psicóloga, a Letícia Arzani,
e ela gerou justamente essa questão, ela trabalha no CAPS infantil aqui do município, ela gerou até essa questão que as crianças, os adultos, depois vão precisar muito do acompanhamento psicológico. Hoje eu sei o quanto é importante meu filho fazer tratamento psicológico, seria ótimo esse atendimento nas escolas, que infelizmente não tem, porque é cada caso triste as crianças passam. Aí a Elisângela, parabéns pelas fantásticas planações. Churras é fera, Elisângela. Um dia eu chego lá. Carlos Churras e Marcelo Nascimento, coloca o link de simpósio aí. Coloca o link aí, manda o link que já. Coloca aqui já o link, ô Marcelo, se o Marcelo tiver ainda. Acho fantástico, dos presidentes no diálogo de fortalecimento. Show de bola. Cadê? Oi, galera, super feliz em acompanhar a live, legal, aproveitar as instituições que têm acesso às comunidades, fazer alguns encontros com os pais, com o jovem, para falar sobre esses assuntos. Realmente, cadê? Viviane, qual a página? Beleza, show. Ajuda nós aqui de Etulina, estamos sem presidente. Jocelaine, cadê o presidente do CMDCA? Fugiu, era um advogado aí, né? Vamos botar... Entendi. Ah lá, tá vendo? Aqui nossa região, ela tá precisando de fortalecimento. Cadê o presidente? Ele é conselheira tutelar lá, viu, Jocelaine? Ei, Jocelaine. Né? Tá vendo? O negócio aqui no interior é diferente mesmo. É louco. Ela é psicóloga do meu filho. Ah lá, a Aline falou da Letícia Arzani, eu fiz uma live com ela, viu? Aline, e depois, se você quiser, não dá para dar uma olhada. O problema do Instagram é esse. Instagram, né? Ele só 24 horas. Depois eu vou tentar fazer uma de novo com o pessoal aqui para ficar salvo. Ó, o Marcelo Nascimento postou ali o link, ó. Curte lá já, pessoal. Eu vou copiar ele já, vou roubatilhar e vou jogar na minha rede já. Jocelaine, sim, claro. Edson Gabriel Júnior, está sem foto. Isso, estou sem foto. É tudo novo. Show de bola, esse mesmo. Já vou colocar uma foto lá no YouTube. Já vou colocar já. Acabou a live, já vou colocar lá e bombar isso aí, tá? E vamos divulgando aí tudo nas mídias sociais, que é o nosso canal agora, né, Churras? Veio numa crescente também, não sabia mexer em nada, estou aprendendo agora e fazendo uma crescente aí para divulgar. Se é o caminho que nós temos, é o que nós temos, vamos para cima. Isso, era o Douglas. Eu lembro do Douglas aí, Jocelaine. Excelente profissional, graças a Deus, é da evolução do meu filho enorme. Parabéns, Letícia. Churras, eu acho que é isso. Se deixar, nós temos muito bate-papo aí. Vamos guardar um pouquinho, que eu quero te chamar de novo aí para um bate-papo legal de presida para presida, né? Presida, isso aí. Pô, que resenha da hora. Da hora, show de bola. Show de bola. Agradecer a todo mundo aí, tá? Tô vendo uma galera aí assistindo, o pessoal comentou, o pessoal... Teve uma galera que tava vendo, pediu pra sair, correu pra ir pra aula, pra todo mundo, super importante, né? A gente aprende junto aqui, eu acho que esse é o momento, aproveitar, se fosse pra gente marcar esse encontro pessoalmente, ia demorar meses pra gente conseguir. Então, aproveitar que a gente tem essa disponibilidade de usar a rede social para poder aprender junto, né? Eu acho que é o caminho importante. É o caminho. E agora é fácil de achar as pessoas em casa, né, Chu? Porque achar até nós em casa, para achar você em casa. Não, casa é só dormir, aqui é um dormitório, não é? É um dormitório. Mas agora também tá tendo até agenda de live. Eu tô fazendo agendinha de reunião, porque também gasta um tempo esse negócio, né? Gasta um tempo, é verdade. Nós temos que pautar. Mas pensa pelo lado bom. Em São Paulo a gente diminuiu, eu gasto 2 horas para ir pro CMDCA e 2 horas para voltar. Meu Deus. Por causa de transporte público, isso usando ônibus e metrô. Agora já deu 2 ônibus e um metrô, 2 metrô, 2 ônibus e 2 metrô. Fazendo uma baldeação. Agora já tá ganhando um pouquinho de tempo para descansar, para ler um pouco. Aproveitar também nesse momento. Deixa eu deixar um pouquinho de inveja para você. Para chegar até onde a sede do conselho, eu demoro 5 minutos da minha casa. Nossa, aí, ó. 5 minutos da minha... Nossa, é sacanagem. Eu monto na moto e já tô lá. Aí, ó. Tá vendo? Isso é ótimo. Deixa eu só mandar um abraço aqui para minha tia que acompanhou a live e falou que ia acompanhar. Alessandra Cardoso, parabéns, pessoal. Vocês são nota 100. Ô, tia, 1000. Você faltou um 0 aí, mas é nota 1000. Né? Ô, Churras, show de bola, cara. Show de bola. Obrigada aí pelo aprendizado. É uma troca de informação onde um vai acrescentando para o outro aí e vai agregando para as outras pessoas também. Me coloco à disposição aí a hora que você precisar. Estou aqui em Lins, estou longe,
mas na hora que passar a pandemia, quiser gritar, tô chegando aí. E gritou também, então pode encostar aqui em Lins. Ótimo. Agradecer a todo mundo aí, o pessoal que está dando essa atenção, os conselheiros tutelares, conselheiros de direito, o pessoal aí, eu tô vendo aqui, tem ex-conselheiro, tem pessoal que está estudando pedagogia, tem aqui, tô vendo aqui, pessoal, coordenador pedagógico de escola, mestre de bateria aqui, ex-mestre de bateria acompanhando. É super importante, até para quem não está nesse meio nosso, poder entender um pouquinho mais de como pode garantir, que também faz parte da garantia de direitos. Então, agradecer a todo mundo aí. Tô pasmo, o secretário de esporte acompanhou a live toda, olha aí, ó. Secretário, ó, parabéns. Mas é isso, hein? Comprometimento do poder público começa isso aí. Parabéns ao secretário aí. Todo mundo que é de poder público está acompanhando. É super importante isso. Né? Exatamente. Ó, o Marcelão mandou uma ali, ó. Estamos em um momento de usar as redes e seguir como ensinou o professor. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella é fera, né? Aprendendo... Gente, vai lançar um canal no YouTube, hein? Vai lançar? De hoje. É sensacional agora. A Juscelane aqui também, aprendendo muito com as lives. Parabéns pelo belo trabalho. A Viviane, já me inscrevi. Obrigado, Viviane. Vamos nos falando que eu ainda vou trazer, ó. O senhor falou que você é fera. Vou trazer você para Lins aqui. Pode trazer. Aguarde aí. A Sábado também, que é conselheira tutelar de Iguaiçara, que é cidade vizinha. Show de bola. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a todos que participaram, de coração, Churras, acompanho o trabalho dele, tive a oportunidade de estar acompanhando, realmente é fenomenal. Eu fico assim, Churras, porque a demanda é gigante aí, é fora do comum. Aí algumas dificuldades que você tem aí, eu não tenho aqui. Aqui eu tenho uma rede mais estruturada, nós fizemos aporte, capacitamos a rede durante o ano todo, fiz diversas palestras, trouxe vários caras feras aí de São Paulo aqui para Lins, para ministrar a capacitação para toda a rede de proteção. Quando eu falo de rede, eu não estou falando só aqui em Lins, eu trouxe as cidades vizinhas para estarem participando também. Eu não me prendo a estruturar só a cidade, eu me prendo a estruturar uma região. Porque se a região estiver bem fortalecida, vai todo mundo caminhar junto aí, né? Vamos para cima. Churras. Obrigado, Edson, mais uma vez. Eu acho que é parabenizar o trabalho que você tem feito aí à frente do CNDCA, mas junto aí com os municípios. Eu acho que esse olhar, para além de onde a gente está, o que você coloca dos municípios ao território, eu coloco daqui da cidade, né? Quando eu estou lá no presidente do conselho comum da cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, a gente olha cada região aqui, da minha casa para a Zona Leste, do outro lado, além de ter onde o Marcelo está, sair daqui até onde o Marcelo está, eu vou gastar 2 horas, 1 hora e pouco de carro. Assim, a dinâmica é muito louca, né? A gente cuida. Meu bairro, minha região aqui, o Jardim Ângela, tem 400 mil habitantes. 400 mil habitantes. 400 mil? Meu Deus. Mais que Lins. Mais que Lins, tranquilo. A cidade então, mais perto que tem de habitantes está 120 quilômetros de Lins. Então, enquanto a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, eu acho que é parabenizar também o seu trabalho, a todo mundo aqui, eu estou vendo o quanto de parabéns pelo seu trabalho, por essa vontade. Como você falou no começo, eu acho que é bom para a gente fechar. O pessoal olha para a gente, acha que a gente está ganhando dinheiro, está nadando no recurso aí com o presidente do CNDCA, eu estou lá cuidando de milhões, então eu ganho 1 milhão por mês lá do FUNCAD, né? Aí, mas pelo contrário, a gente está numa disponibilidade, uma ação pública, né? A gente disponibiliza o nosso tempo. Quem é do poder público, o cara deixa de trabalhar na secretaria para ir lá pro conselho despojar seu tempo. A gente que é da sociedade civil deixa de estar na entidade para ir para lá para o conselho, né? Então, quanto é importante esse nosso trabalho. Você está sendo um exemplo disso aí, para todo mundo que está acompanhando. O bom da live no Face, no YouTube aqui, vão ficar pro resto aí ao longo dos próximos anos. Então, tem muita gente que vai ver depois e vai ver que esses trabalhos, essas pequenas ações, que a gente fala tem um provérbio, né, que eu gosto de falar, africano, que ele fala assim, né, que é gente simples fazendo coisas simples em lugares de pouca importância, geram grandes transformações. É esse que é o seu trabalho que você faz. A gente está tentando fazer aqui em São Paulo, aqui nessa loucura, mas que a gente de fato vai conseguir ainda. Eu sonho, não é utopia, ter uma sociedade justa e igual para nossas crianças e adolescentes. Né? Acho que esse é o nosso norte principal. É o principal, né? Só pontuar o Marcelo ali, ó, Churras, 3 horas de condução, viu? Não é 2 horas, não, 3 horas. Não, 2 horas, eu tô falando de busão, 3 horas para chegar lá. É ônibus, trem, metrô, trem e ônibus. No fim do mundo. Misericórdia. Obrigado aí, cada um participou. A Daniela tá dando os parabéns ali. Esse assunto realmente foi
extremamente importante. Gerir o conhecimento, o que eu gosto muito de fazer é divulgar o conselho da criança para que as pessoas entendam qual é o nosso papel e que nós podemos realmente fazer a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Realmente, nós fazemos que até as pessoas se tornem solidárias umas com a outra, fazendo um elo de solidariedade dentro da nossa vivência, né? Dentro da comunidade, dentro da sociedade, num contexto geral. Isso aí. Beleza? Churras, obrigado. Tamo junto, abraço. Um abraço e Deus abençoe. Tchau, você tchau. Também, abraço. Tchau, tchau. Estou ao vivo ainda, deixa eu encerrar.